desde a crise de 2008, as engrenagens econômicas do mundo elas sofreram um abalo e o Fed ele teve que jogar as taxas de juros muito para baixo. Bancos centrais ao redor do mundo inteiro também tiveram que jogar as taxas de juros muito para baixo, e aí meio que se criou uma ilusão de que a inflação nunca seria um problema. A gente está caminhando para o futuro ser diversos agentes, diversos mini-robôs negociando entre si. Como que você consegue hoje negociar, mover dinheiro da forma mais fictionless, né? A forma mais sem fricção que existe no mundo, por meio de uma blockchain. Você pode, né, por sorte, acertar quando isso aqui vai acontecer. O que ele está falando aqui não faz sentido se você usar isso como um processo de investimento, que seria você sempre tentar prever quando as bolhas vão estourar. Desde que eu entrei no mercado, todas as previsões que a CME faz, que os investidores fazem, para o que o Fed vai fazer daqui a um ano, estão erradas. Todas. Então, é muito importante, primeiro, não tentar prever o futuro partindo como base o que foram os últimos 5 anos, o que foi o intervalo ali entre 2020 e 2025. Eu acho que tá todo mundo de saco cheio de toda hora entrar no YouTube e ver um monte de gente prevendo o apocalipse financeiro e a próxima crise de 2008. Muito bem, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos de volta aqui ao Mercúrios Cast, né? Esse quadro aqui que já teve tantos nomes. Inclusive, né, para o pessoal que não é tão das antigas assim, esse quadro começou, né, esse podcast que a gente faz aqui na Mercúrios, ele começou com o Mercúrios Cast, né? Isso é muito bacana, né, para a gente poder revisitar novamente aqui esse quadro, porque é um quadro que a gente mais gosta, onde a gente vai conseguir trazer pessoas aqui para trocar ideia com a gente, para conversar, né? E vocês vão ver todas as mudanças que a gente pensou aqui para esse podcast. Esse podcast aqui que já teve o nome de Casual Crypto, já foi Resenha Cripto e agora volta a ser Mercúrios Cash. Queria começar aqui, né, desejando um feliz ano novo para todo mundo que está aí do outro lado, né? Quando vocês estão ouvindo a gente aí, a gente já passou aí para o ano de 2026. Então sejam muito bem-vindos aí, espero que vocês gostem muito do que a gente preparou aqui para vocês. Nesse primeiro podcast, o que a gente pensou? Cara, a gente pensou em fazer um mapa econômico para 2026. Vocês sabem, a última live que a gente fez aqui, a gente fez nossa super live ali no final de novembro, falando da bola de cristal, ou seja, a gente revelou todas as nossas teses para 2026, mas o que a gente foi fazer, né, o que a gente pensou em fazer aqui nesse podcast? A gente pensou em pegar outras opiniões para ver o quanto que realmente a bola de cristal tem ali sinergia com o que outros players de mercados diferentes estão falando. Então o que a gente fez? A The Economist, para quem não sabe, né, a maior revista de economia do mundo, na verdade, ela acabou de publicar, né, a sua nova capa, que normalmente são muito famosas aí, que é a capa de 2026 fazendo um World Ahead, né, o mundo daqui em diante. Então, nessa revista, ela discute todas as teses deles para o ano que vem. Além disso, a gente também juntou o relatório da BlackRock, a maior gestora de recursos do mundo, tá? E a A16Z, né, o maior fundo de Venture Capital do mundo. Então a gente pegou uma autoridade, né, no mundo de economia, uma autoridade no mundo de gestão de recursos e uma autoridade na parte de tecnologia. Então o que a gente pode trazer aqui para vocês? A gente pensou, cara, o que todos esses caras estão falando em comum e que a gente também citou durante a bola de cristal. E eu cheguei aqui, eu tô até com a minha colinha aqui, porque vocês vão ver que a gente vai trazer bastantes dados aqui para vocês, mas basicamente a gente vai falar sobre 5 grandes tópicos aqui no nosso podcast, tá? Já vou apresentar os nossos convidados aqui, mas o primeiro tópico que a gente vai falar é sobre o limite do Estado. Até onde o Estado está conseguindo intervir na economia, né? Antes a gente sabia que o Estado era extremamente intervencionista e parecia que ele podia controlar muito o que estava acontecendo na economia, mas hoje em dia a realidade é diferente, o mundo está cada vez mais complexo e parece que o Fed, né, todo o Banco Central norte-americano sempre reage às coisas que estão acontecendo, não mais dita as regras. A gente vai discutir isso nesse podcast aqui. Depois disso, a gente vai falar sobre o capital caro, o mundo físico e gargalos do mundo real. O que isso quer dizer? Normalmente, quando a gente falava sobre inovação tecnológica, a gente falava muito sobre coisas que eram o que a gente chama que tem baixa intensidade de capital. Ou seja, são softwares, muitas vezes uma programação. O Facebook, né, exigiu 2 nerds lá para começar ele a fazer, né, na sua faculdade. Hoje em dia, quais são as principais inovações que estão acontecendo? Inteligência artificial. Inteligência artificial exige muita infraestrutura, data centers muito grandes,
energia, né? Estima-se que até 2030, 20% da energia norte-americana vai ser gasto para essa inovação que está surgindo agora. Então a gente vai discutir isso como segundo tema aqui. Depois disso a gente vai falar sobre a reengenharia do dinheiro. Vamos falar sobre como as stablecoins estão revolucionando o dinheiro como a gente conhece hoje. Além disso, quarto, a gente vai entrar um pouquinho mais aqui no nosso mundo de cripto e falar um pouco com o Bitcoin como um ativo macro e o fim ali daquela festa das altcoins. Acho que muitos de vocês perceberam, né, e que acompanham a gente por a gente ter essa base de cripto, sofreu muito esse ano, né, com tudo isso que aconteceu. Então a gente vai trazer essa ideia de Bitcoin agora como um ativo macro e trazer a visão de outras pessoas, né, de fora, da BlackRock, do The Economist e da A16Z aqui sobre esse nosso mercado. E por fim, uma discussão muito legal é o fim da neutralidade do investidor. O que isso significa? Normalmente foram muito famosas as estratégias de índices ou de estratégias passivas, onde um investidor montava uma estratégia de investimento e ficava com ela por muitos e muitos anos. Isso normalmente era muito rentável. Hoje em dia, o que todas essas gestoras estão falando, né, e é um ponto comum, é que o investidor ele vai ter que ter muito mais convicção, né, e vai ter que tomar decisões difíceis, fazer escolhas difíceis, porque a passividade já não está dando mais tanto retorno assim. A gente vai discutir aqui e ver se a gente concorda um pouco com isso. Antes da gente começar, já vou pedir para você aí deixar o like, né, e também deixar um comentário aqui, né, sempre que surgir alguma dúvida, porque a gente vai responder absolutamente todos os comentários que tiverem aqui. Como a gente está voltando, né, depois de um tempo, a gente parou, sim, né, de fazer os podcasts por um tempo, a gente não estava muito feliz com o resultado de fato que a gente estava entregando, então a gente falou, cara, vamos parar por 1-2 meses, vamos montar cenário diferente, vamos pensar em quais convidados a gente vai chamar, vamos pensar melhor em pautas mais profundas e discussões que realmente não acontecem, né? A gente não quer ser mais um podcast normal, né? A gente quer realmente entrar em pautas profundas e trazer pessoas boas aqui para nossa mesa. Então deixem sempre o like, porque isso ajuda muito o YouTube a falar, putz, eu tô gostando disso que esses caras estão fazendo, vou mostrar para mais pessoas. Isso ajuda muito a gente nessa divulgação. Como forma de retribuição, a gente aqui está fazendo a famosa ação de consultoria gratuita. Então, se você tem aí a sua carteira de cripto, não está sabendo muito bem o que fazer e quer ajuda para preparar ela para 2026, a gente está aqui para te ajudar. No primeiro link da descrição, você escreve como está a sua carteira, isso vai direto para a nossa equipe de análise e a nossa equipe de análise te chama no WhatsApp dando uma opinião sobre tudo que você está fazendo. Mas beleza, acho que eu falei muito aqui já, né? Deu uma introdução aqui um pouquinho do que a gente vai falar e a gente vai começar daqui a pouquinho, beleza? Pessoal, deixem o like e eu já volto aqui com os nossos convidados. Muito bem, pessoal, então agora depois da vinheta podemos começar aqui o nosso podcast. Os convidados de hoje, né, como vocês podem ver, né, eu e Gabriel aqui da empresa Mercúrios Cripto, como vocês podem perceber pela camiseta, e o Carlos Henrique, que deve ter entrado na estatística, né, porque não veio com a camiseta adequada. O que você acha sobre deixei as minhas duas sujas e eu não... Mas eu também sou da Mercúrios Cripto. É isso, então, pessoal, para quem não conhece... Bills, agora que a gente tá nessa parada mais intimista aqui, meio Marília Gabriela... Gostosinho. Gabriel, em 1 minuto, pro pessoal. Se apresente aí pra quem não te conhece. Legal demais, pessoal. Muito obrigado por todo mundo que tá assistindo aqui. A gente tá feliz demais de voltar com o podcast. Pra quem não me conhece, eu sou sócio aqui da Mercúrios, estou na empresa há 6 anos aqui, desde os nossos primórdios. Eu toco todo o time de análise de cripto aqui, toda a gestão de portfólio, tanto das nossas carteiras recomendadas quanto da nossa consultoria. E o meu foco é ensinar a investir em cripto do jeito certo, com muito pé no chão, muito foco no longo prazo, e é isso, vamos discutir. O bordão da vinheta. Esse pilantra ele colocou no meio ali. Então, tem esse bordão na vinheta? Tem, você coloca sempre nas suas. É verdade. E você, Carlos, quem é você? Eu não tenho tantos grandes feitos, mas eu também estou aqui na Mercúrios há 5 anos. 5 anos. Principalmente cuidando da parte de macroeconomia, geopolítica. Estamos estruturando agora a carteira para o portfólio global, né? Que a gente deve começar a partir do ano que vem, mas não podia falar. Mas, o cara, velho. Não, ele falou um monte de coisa. E aí, se eu tinha falado que eu tinha que falar alguma coisa que eu sou. Eu falei, agora fudeu, né? Mas, enfim, é isso. Vamos falar aí sobre economia, né? Muito bem. Pessoal, a gente tá muito feliz de voltar aqui, então, quem tá aí já assistindo a gente, já vamos deixando o like aí. E o primeiro tema que a gente vai falar aqui, como eu falei pra vocês, a gente vai cruzar, então, relatórios da BlackRock, do The Economist, da A16Z, com as teses que a gente preparou ali na bola de cristal. E a primeira delas é uma tese super interessante de se a gente tá vivendo o limite do Estado.
Tá? Essa é uma tese que a gente viu tanto no relatório da BlackRock como no relatório do The Economist, né, o artigo que eles publicaram agora. E eles falam muito sobre que hoje a gente vive um mundo onde a gente tem uma dicotomia entre controlar a inflação ou deixar a economia pungente, né? Você sempre tinha antes um mundo onde o Banco Central norte-americano principalmente conseguia ser muito intervencionista, né? O governo norte-americano no geral conseguia ser muito intervencionista. Quando você estava ali com as pessoas precisando, né, de a economia em crise, você teve, por exemplo, o New Deal, né, com grandes investimentos em infraestrutura norte-americana gerando empregos. Quando você tem uma inflação muito alta, você aumenta juros e controla aquilo lá. Então, normalmente você sempre tinha uma postura muito ativa, né, com o Banco Central norte-americano, e agora você tem quase que um cobertor curto, né? Se eu abaixo a taxa de juros, a inflação sobe, mas se eu deixo a taxa de juros alta, a economia não anda. Então acaba que tanto a BlackRock quanto a The Economist falam, né, levantam a bandeira sobre um sinal de alerta sobre talvez uma instabilidade econômica que a gente pode viver nos próximos anos. Inclusive, é algo que você, Carlos, falou na bola de cristal, falando que o Fed não tem mais liberdade total de ação, né? E que cada um resolve o problema criando outro, praticamente. Então, qual que é a sua visão sobre esse cobertor curto e essa realidade que a gente vive? Cara, eu tenho minhas dúvidas se o Fed ele não sempre teve, de alguma maneira, uma espécie de cobertor curto, sabia? Eu acho que as pessoas, às vezes, elas superestimam a capacidade de governança que o Fed tem sobre a economia, quanto que muitas das vezes são um bando de especialistas juntos numa sala, e aí eles meio que estão tentando alinhar as expectativas de mercado, mas na prática eles meio que são guiados por ondas econômicas que vão chegar por conta de um efeito borboleta e um efeito dominó que vai se espalhar pela economia de um jeito meio imprevisível, sabe? Até porque boa parte dessas agências econômicas que são possíveis de se prever, elas meio que já são precificadas na expectativa dos agentes econômicos, digamos assim. Então, não sei, por exemplo, na crise do petróleo, assim, você teve um momento ali em que a inflação nos Estados Unidos ficou muito alta, e aí o Fed ele teve que aumentar muito a taxa de juros, mas ele não tinha tanta liberdade também, em um certo sentido, né? Eu acho que talvez o que tenha se criado foi uma ilusão de liberdade, porque a inflação estava muito baixa, principalmente no período de pós-crise de 2008. Então, desde a crise de 2008, as engrenagens econômicas do mundo elas sofreram um abalo e o Fed ele teve que jogar as taxas de juros muito para baixo. Bancos centrais ao redor do mundo inteiro também tiveram que jogar as taxas de juros muito para baixo, e aí meio que se criou uma ilusão de que a inflação nunca seria um problema, né? E aí, se a gente for colocar uma lupa ali nesse período também, quando o Fed ele começou a aumentar um pouco as taxas de juros durante esse período, agora, salvo engano, se foi a partir de 2013 ou a partir de 2015, alguma coisa assim, quando ele começa a aumentar as taxas de juros, ele também começa a sofrer alguns baques na economia e ele não consegue aumentar essa taxa de juros, ele tem que diminuir ela de novo, e aí depois tentar aumentar de novo, e aí vem a pandemia, e aí de fato não consegue, tem que levar essas taxas de juros para zero de novo. Por exemplo, em 2019, quando eles tentaram fazer o processo de diminuir o balanço patrimonial do Fed, né, ou seja, de vender os títulos que eles tinham de volta para o mercado e tomar de volta aquele dinheiro que eles jogaram para o mercado desde a crise de 2008, eles também acionaram alertas vermelhos no sistema bancário e tiveram que correr, tiveram que voltar atrás. Então, eu tenho minhas dúvidas assim, de até onde essa tese da The Economist, que agora o Fed, ele de fato está numa corda bamba. A gente sempre tem uma tendência a falar isso, agora a gente meio que sabe o que o Fed tem que fazer, ou que ele está exatamente nesse caminho, mas eu acho que essas coisas elas funcionam de maneira muito mais caótica do que os dirigentes do Fed gostariam de admitir, sabe? Você acha que rola, por exemplo, a gente olha como o mercado era em, sei lá, 1990, por exemplo. A gente tem lá as nossas aulas de economia e vamos analisar como o mercado tomou decisões, né? Como o Banco Central norte-americano tomou decisões. Parece muito claro quando você olha em retrospecto. Aqui ele baixou a taxa de juros, então parece que até o Fed ele tá tendo um certo controle da economia. Você acha que, daqui a 10 anos a gente vai olhar para trás e falar, não, tava tudo sob controle porque deu tudo certo no final. Então é meio que uma simplificação, simplesmente porque a gente estar distante do tempo. Eu acho que tem essa simplificação e também acho que a gente subestima quão baixa é a amostragem de ciclos econômicos que a gente tem. Porque, assim, o Fed, ele foi criado... Você diz que ela é muito baixa? Ela é muito baixa, em termos, da maneira como as coisas funcionam hoje. O Fed, ele foi criado em 1913.
Então, assim, é mais ou menos 100 anos. Então, a gente fala, mas as crises financeiras acontecem desde o começo da humanidade. Tá mais ou menos, assim. A Bolsa de Valores deve ser uma coisa do século XVII, século XVIII, entendeu? E aí você cria o Fed a partir de 1913. Só que aí você tinha um determinado padrão monetário, você ainda tinha o lastro do ouro. Esse lastro ele é removido para boa parte da população americana em 1973. Aí ele é mantido para o restante do mundo até 1971. Aí ele é removido de novo. Então, se você for pegar 1971 para cá, vai ter mais ou menos 50 anos, entendeu? Das coisas que funcionam hoje. Não é uma amostragem comparativa ao que o mecanismo funciona da forma como funciona hoje. Exato, porque aí depois a gente vai tendo mais modificações. Tem toda essa questão do choque do petróleo. 2008 também é uma grande inovação nesse sentido. Se a gente for pegar a maneira como as coisas funcionam hoje mesmo, talvez seja só da pandemia pra cá a amostragem, entendeu? Se muito assim de 2008 pra cá. Então essa amostragem ela é muito pequena, eu acho, pra gente achar que a gente tem tanto controle das coisas. Sabe? É parecido quando o pessoal fala de ciclo de 4 anos em cripto, né? Assim, quantos ciclos de 4 anos a gente teve em cripto desde 2009? Sei lá, 3, 4. Só que assim, você vai considerar realmente o efeito do preço do Bitcoin em 2013, que o Bitcoin não era absolutamente nada, tá ligado? Tipo assim, como é que você vai medir pelo gráfico? Olha, não, o movimento aqui de 2013 para 2014 no Bitcoin faz super sentido com ciclos econômicos. Tipo assim, cara, a realidade é completamente diferente, né? Eu acho que o principal papel do Fed é convencer todo mundo que ele tá no controle. Esse é o principal papel. Eu acho que ele tem muito menos controle do que os agentes econômicos gostam de acreditar e de falar. Isso é, desculpa, mas isso é realmente o que o The Economist e a BlackRock estão falando. Mas eu acho que a minha pergunta é se não sempre foi assim. O Fed ele ficou cada vez mais complexo. Hoje, de 2008, o Carlos ele marcou um ponto de 2008 para frente. De 2008 para frente, o Fed ele criou diversas ferramentas monetárias para tentar regular a economia que não existiam antes. Então essa ideia de quantitative tightening, quantitative easing, ela tem uma década de vida, entendeu? Essa lógica do Fed expandir e diminuir o seu balanço começou pós-crise de 2008, na verdade começou ali a partir de 2015 para frente, que o Fed começou a ser mais ativo gerindo o seu balanço patrimonial. Hoje, quando a gente vê todas as canaletas de liquidez e que o Fed vai adicionando ou tirando, aquecendo ou desaquecendo a economia, a gente tem mais de 5 ferramentas monetárias que o Fed utiliza. Agora a gente tem Reverse Repo, que é uma linha de crédito especial para bancos, que querendo ou não é uma forma do Fed diminuir ou expandir o seu balanço, mas focando em um só setor específico da economia. Então antes você tinha regular a taxa de juros, agora você tem regular a taxa de juros, regular a linha de crédito para banco, regular balanço patrimonial, e você vai criando diversas ferramentas que vai deixando o sistema cada vez mais complexo, talvez para mostrar que você está fazendo alguma coisa, mas que no final do dia você não está no controle da situação como um todo. Essa contextualização do Carlos foi perfeita, porque o que a gente vive hoje, de um ponto de vista de Fed e como ele atua para regular a economia americana, a gente está aprendendo, principalmente pós-2020. Então não tem muita amostragem para a gente conseguir analisar se essas ferramentas monetárias funcionam ou não funcionam. E como que você acha que isso pode afetar tipo, o dia a dia, de fato, de um investidor, por exemplo, comum, uma pessoa comum como a gente? Tipo, beleza, a gente entendeu que o Fed, o mundo é muito mais complexo, o Fed vai estar no controle, o ponto de baixa de taxa de juros para a gente, por exemplo, que trabalha no mercado de investimento de risco é extremamente relevante. Basicamente tudo que se falou esse ano inteiro era tipo, quando que o tal do cara vai baixar os juros, tá ligado? Pra gente poder ver as nossas moedinhas mágicas subirem. Mas o quanto você acha que a gente de fato vai conseguir ser impactado de fato por essa aleatoriedade que vive no mundo, assim, essa complexidade vai afetar o nosso dia a dia, entende? Dia a dia como investidor ou dia a dia como investidor, eu diria. Perfeito. Tipo, cara, o que eu preciso prestar atenção? Beleza, entendi que tudo é mais aleatório, o que eu faço? É difícil não ter uma resposta. Perfeito. Porque são diversos fatores que a gente nunca viu convivendo juntos, que estão convivendo agora, e a gente se acostumou, e quando eu digo a gente, eu digo mercados em geral, a gente se acostumou da década entre 2010 e 2020, que foi uma década de crescimento, uma década de expansão de tecnologia. Então o 2008 foi um ponto de virada, foi um ponto de chave para os mercados,
não só por conta da crise de 2008, que fez a gente ter 10 anos de juros baixos nos Estados Unidos, mas também por conta de uma expansão muito grande da adoção da internet e por conta do lançamento do iPhone, ali em 2008. Então a gente teve uma expansão muito grande de empresas de tecnologia, que foi o grande tema da década, com juros baixos, a economia americana crescendo, foi o maior bull market da história da S&P, foram 10 anos seguidos de alta. E a gente teve um movimento também de crescimento econômico na China, então todos os ventos estavam indo a favor dos mercados e o investidor de risco, que estava tomando risco, que estava investindo em crescimento, tecnologia, ele estava conseguindo se beneficiar desse movimento praticamente no mundo todo. E agora a gente não está vendo mais essa realidade. A gente está vendo uma economia americana que ela não está crescendo. Quando a gente pega todos os indicadores macroeconômicos dos Estados Unidos, variação de taxa de desemprego, variação de PMIs, que mede a atividade econômica, seja no setor de serviço quanto no setor industrial, o patamar que a economia americana está hoje, as últimas 3 vezes que ela passou por esse patamar, em termos de crescimento ou decrescimento, foi 2020, 2008 e 2001. Então a gente está vivendo uma nova realidade em relação ao que foi a última década econômica e não tem só a ver com taxa de juros. A gente tem a ver com uma transformação, com a tese do momento deixando de ser tecnologia, a mobile, o smartphone, passando a ser inteligência artificial. Então é possivelmente uma década daqui para frente de uma transformação, de uma virada de chave, tanto do ponto de vista de tecnologia quanto do ponto de vista econômico. E o investidor, ele está numa encruzilhada que é muito difícil de dizer qual que é a regra, qual que é a tese ou qual que é o posicionamento correto daqui para frente. Porque a gente está descobrindo ainda como as engrenagens da economia mundial vão funcionar daqui para frente e como que os mercados vão responder a isso. Então, do ponto de vista do investidor, é realmente se posicionar de um ponto de vista de construir um portfólio antifrágil. Não, pelo menos o meu ponto de vista, não tentar adivinhar exatamente quais serão os próximos movimentos do mercado, porque qualquer adivinhação vai partir de um pressuposto de uma análise anterior. Vai partir de um pressuposto de que quando o Fed faz isso, quando a economia faz isso, acontece isso com mercados. Só que a gente está colocando como base comparativa a década de 2010 a 2020, que eu não sei se o Carlos concorda comigo, mas eu acho que deixou de ser parâmetro em relação ao que a gente está vendo hoje. Entendi. Quer falar? Sim, assim, eu acho que sim, você tem essa questão de você não poder utilizar como parâmetro. Acho que assim, em termos de portfólio vai mais além. Eu acho que independente se essas ferramentas tivessem sido criadas a partir de 2020 para cá, eu acho que ainda assim a gente não conseguiria utilizar elas para prever muita coisa, por causa daquela questão que eu trouxe de que esses movimentos, aqueles são possíveis de se prever, eles de maneira geral já estão precificados. E a gente não consegue criar metodologias para poder consistentemente prever eles melhor do que o mercado. Então, vou tomar como exemplo essas ferramentas que o Fed criou, né? Cara, beleza, eu entrei no mercado em 2021. Desde que eu entrei no mercado, todas as previsões que a CME faz, que os investidores fazem, para o que o Fed vai fazer daqui a um ano estão erradas. Todas. Entendeu? Então, assim, porque acontecem coisas no meio do caminho que as pessoas não conseguem prever e elas acabam se frustrando por conta disso. Um exemplo foi a inteligência artificial. Né? Em 2022, todo mundo dizia que em 2023 aconteceria uma recessão. Os mercados caíram porque existia uma expectativa de que a recessão aconteceria. No final de 2022 foi lançado o ChatGPT na versão comercial, e aí as empresas de inteligência artificial foram investindo em CAPEX, montanhas e montanhas de CAPEX. Várias empresas foram, de fato, se tornando mais produtivas utilizando inteligência artificial, e aquela recessão que, olhando parâmetros anteriores, provavelmente teria acontecido, não aconteceu. E mesmo olhando parâmetros anteriores, indicadores como desinversão da curva de juros, por exemplo, ainda assim existiam exceções, né, históricas. Então, eu acho que, em termos de investimento, assim, em economia, de fato, a gente tem grandes mudanças que ocorreram. Em investimentos, eu acho que essas mudanças, elas contribuem para o argumento, mas mesmo que elas não tivessem acontecido, o argumento ele permaneceria de que a gente não consegue consistentemente antecipar esses movimentos econômicos. Não sei se ficou claro. Não, isso faz muito sentido. Eu já queria entrar o segundo tema que mais é falado nesses relatórios é justamente sobre inteligência artificial. A gente falou muito sobre esse maior bull market da história, não sei quantos anos de bull market a gente teve na bolsa, e muito pode ter sido drivado por inovação. Né? A gente teve inovação no iPhone, internet entrando em tudo praticamente, e agora a gente tem inteligência artificial. Só que parece que é uma inovação diferente. Né? Antes a gente tinha 2 pessoas lá em Princeton, em Stanford, criando um softwarezinho e ficando bilionário com isso. Né? Porque ele consegue na internet fazer algo que é muito, digamos assim, leve em CAPEX, né? Em custo fixo, de fato. O cara não precisa montar uma fábrica para montar o Facebook. No momento que surge IA,
A próxima, aí já entro numa parte do relatório da A16Z, né, que para quem não sabe é um dos maiores fundos de tecnologia do mundo, né, de VC, que ela fala que AI não é mais um problema do mundo de softwares e tudo mais, é um problema de mundo real, né, onde eles falam que até 2030, de 15% a 20% da energia produzida nos Estados Unidos vai ser destinada única e exclusivamente para inteligência artificial, manter data centers e tudo mais. Quando você acha que realmente agora a nossa discussão sai do mundo leve da internet e vem para um mundo mais físico, que os nossos avós vão ficar orgulhosos, né? Vamos precisar montar grandes construções de data centers. O CEO da AMD, né, ele tem uma entrevista, ele fala isso num congresso nos anos 90, quando as fábricas da AMD de chips estavam indo para a China. A AMD é a concorrente da NVIDIA. Aí ele pergunta pra ele por que ele tava insistindo tanto em manter as fábricas da AMD nos Estados Unidos. Ele fala, porque homens de verdade têm fábricas, né? A gente não é um bando de boiola que vai mandar a fábrica pra China e ficar no computador. E aí, enfim, eles acabaram mandando, né? Mas de fato, talvez nossos avós fiquem orgulhosos. Mas, cara, o que acontece? Tem 5 gargalos na corrida de inteligência artificial, pelo menos 5 principais, tá? Você tem o design dos chips que vão rodar a inteligência artificial, a fabricação dos chips, propriamente ditos, a energia elétrica para você fazer os softwares rodarem, o banco de dados que você usa para alimentar a inteligência artificial e, propriamente, o software de inteligência artificial. Né? Então, hoje, a principal empresa que faz o design dos chips é a NVIDIA, a principal fabricante é a TSMC, dados você vai coletar eles da internet, né, majoritariamente, energia elétrica você também vai ter suas diversas fontes de energia ali, e o software, aí você tem ChatGPT, tem, sei lá, o Gemini, essas empresas que estão nessa corrida aí, né, o DeepSeek da China e tudo mais. Grok, né? Grok. Então são esses 5 gargalos, tá? Qual que é a grande questão? Alguns desses gargalos, eles são relativamente limitados. Dados, você não tem como continuar produzindo e criando novos dados ou coletando novos dados na mesma medida em que você consegue usar esses dados para alimentar uma inteligência artificial. O que eu quero dizer com isso? Todos os dados que tinham para alimentar já foram utilizados. Eles já rastrearam a internet inteira. Essa foi a primeira corrida. É a corrida mais fácil de se esgotar. Você vai pegar todos os PDFs de livros disponíveis, de todas as universidades, de todos os backups de livros que existem na internet, todos os dados meteorológicos, todos os dados de mercado, e vai usar para alimentar a inteligência artificial. Sim. Então, a partir desse momento, tem pouco diferencial que uma inteligência artificial pode conseguir em relação à outra, porque todas pegaram meio que todos os dados que existiam. Estudaram a mesma coisa, que exato, é tudo. Exato. Aí agora sobraram 4 gargalos, né? Um é o design dos chips, o outro é a fabricação dos chips, o outro é a energia e o outro é o software propriamente dito, tá? O software, você também tem, em algum sentido, uma certa comoditização, porque a cada 3 meses, um desses softwares, ele se coloca na frente do outro, entendeu? Você diz que a diferença nessa parte vai ser tipo uma experiência do cliente. Tipo, tem gente que gosta mais de usar o Gemini, o outro vai gostar mais do ChatGPT. Tem isso, mas também tem o fato de que quando um deles consegue fazer um avanço, ele não se sustenta, tipo, o ChatGPT fica um ano sendo a melhor IA. Não existe isso. A capacidade de execução deles dobra a cada 7 meses. Assim. Então, e aí provavelmente daqui a pouco vai ter o nano banana do ChatGPT exato. E pronto. O que a gente acabou de ver agora foi a Google lançando o Gemini numa versão atualizada e o Nano Banana Pro, que é a IA deles de fazer imagens, e superou o ChatGPT. Mas isso não é não é como se fosse uma corrida de cavalos em que aquele que se coloca em primeiro lugar continua em primeiro lugar. Tá muito instável, tá virando uma commodity, entendeu? O avanço que o ChatGPT conseguia fazer há 6 meses atrás, um cara com uma startup hoje consegue fazer. Quantas vezes você já não mudou a principal IA que você usava? Exato. Eu usava o ChatGPT, daí eu mudei pro Grok porque ele era mais atualizado, aí o ChatGPT melhorou, agora eu fui pro Gemini porque, cara, é absurdo o que eles estão fazendo, mas daqui a pouco eu vou voltar pro ChatGPT. Exato. Eu nem cancelei a mensalidade. Então, assim, nesse sentido, é uma corrida com margens minúsculas, todas essas empresas estão dando prejuízo e é meio difícil você saber quem é que vai vencer, sabe? E se é que no final não vai ser meio que uma commodity, elas vão ter pouca margem, pouco diferencial entre elas, tá? Aí sobraram 3, né? Energia, o design do hardware e a fabricação do hardware. O design do hardware é um negócio para poucas empresas aí, né? Tem a NVIDIA principalmente, que domina o mercado.
a China está querendo fazer suas alternativas e outras empresas de tecnologia americana também estão tentando fabricar chips para finalidades específicas. Aí, o que sobrou que é assim, ó, qual que é o jogo? Cara, quanto mais eu colocar dinheiro aqui, aí eu acho que eu vou de fato ser melhor, porque é um jogo bruto, assim. Sobra o energia e, teoricamente, poderia sobrar o hardware, só que a fabricação do hardware também é muito difícil, tá? Em Taiwan, na TSMC, é muito difícil você conseguir competir. No final das contas, meio que vai ficar com energia mesmo, entendeu? E você vai também comprar da NVIDIA, que faz o design, e da TSMC, que fabrica, quantidades cavalares desse hardware. Então, a corrida, ela virou uma corrida de CAPEX, porque você vai agora ver quem é que vai conseguir competir para comprar mais desses chips, que a NVIDIA faz o design, que a TSMC fabrica, e conseguir, cara, construir usinas nucleares e usinas termoelétricas para alimentar isso, entendeu? Não é que a corrida ela seja só de hardware, mas meio que parece que é onde que se um cara entra pra querer adiantar a vida dele com dinheiro, é tipo você tem, sei lá, o jogo Pay to Win, entendeu? Aquele jogo que quem paga mais vence o jogo. O único lugar aqui em que mais ou menos você consegue despejar caminhões de dinheiro e sair na frente dos outros, parece que é esse, é você construir hardware e CAPEX. Por isso que parece que essa corrida virou de CAPEX. Entendi, porque dificilmente o Google não pode colocar, tipo, o dobro de dinheiro e ser o dobro melhor do que o ChatGPT. Exatamente. Entendi. Cara, isso é legal, porque você falou que a primeira coisa que foi alimentada, digamos assim, na IA, foi essa parte de dados, né? E eu lembro que, não agora na bola de cristal, mas na bola de cristal de 2024 para 2025, o Igor, né, comentou aqui com a gente como o casamento de IA com blockchain era perfeito, né? Porque se blockchain é um ledger aberto, né, um livro contábil onde você consegue ter absolutamente todas as informações de transações que acontecem, é o lugar perfeito para você captar o máximo de dados possível, né? Você não existe um mundo como é o mundo do mercado financeiro, onde você tem o Santander com a sua base de dados, conversando com o Itaú com a sua própria base de dados, onde são várias ilhas isoladas, né? Você constrói uma blockchain onde é uma rede só. Então você conecta uma IA, imediatamente você consegue alimentar ela com todos os dados de transação. Então como você acha, né, Bills, que essa relação de blockchain e IA pode evoluir de fato? A gente tem, obviamente, várias altcoinzinhas de IA, né, agents de IA que foram muito famosas e depois morreram e fizeram muita gente perder dinheiro. Mas como você acha que pode ser essa relação de blockchain de IA, né? Porque se ela existe, com certeza acho que sim. Mas como vai ser isso é que é um pouco mais difícil para mim entender. Perfeito, cara. Vamos pegar os 5 gargalos que o Carlos falou dentro do mercado de inteligência artificial. Quando a gente pega construção de chip, não dá para cripto resolver em nada, porque a gente está falando de basicamente software, o cripto não vai resolver o problema de hardware. Energia, cripto não vai conseguir resolver. E aí a gente começa a entrar dentro de uma área meio nebulosa de várias intersecções que a inteligência artificial tem com blockchain. Tá? Não vamos tirar a palavra cripto, vamos falar blockchain, e que tanto blockchain pode ajudar a inteligência artificial, quanto a inteligência artificial pode ajudar o problema da blockchain. O primeiro deles é a computação. Então você tem uma demanda muito grande por computação, e você utiliza essa computação em cima de um monte de data center, hoje dentro da inteligência artificial, e na maioria das vezes são data centers centralizados, e você tem ali um problema tanto de centralização de sistemas quanto um problema de custo, e futuramente você vai ter uma dependência muito grande de hardware, porque você vai estar cada vez mais processando vários dados, e não se sabe até em que momento essa curva de fornecimento de dados, de hardware, de chips e de data centers vai conseguir acompanhar a demanda. Então tem essa tese da busca pela computação descentralizada, que seria justamente você conseguir processar os dados da inteligência artificial, modelos ou treinar modelos em uma ledger descentralizada, que é a tese de AI, que é a inteligência artificial descentralizada. De um ponto de vista do quê? De que eu vou rodar modelos e que eu vou treinar dados em cima de uma blockchain descentralizada e blockchains dedicadas, especializadas para isso. Hoje a gente tem vários casos dentro do mercado cripto, com mais ou menos adoção, e hoje não é um caso de uso que ele, de fato, deslanchou, porque quando a gente vê em termos de custo, eficiência, produto, é muito melhor você rodar o seu modelo, quando você é uma OpenAI, rodar o seu modelo dentro de uma Amazon da vida, do que você rodar em cima da Render, por exemplo. Porque quando você descentraliza
de maneira geral, descentralizar faz você aumentar o custo. Você cria fricção. Você perde controle, qualidade, custo, tudo. Mas o que a gente tem hoje são pequenas startups e pequenos empreendedores que precisam renderizar algum jogo, alguma coisa do tipo, ou precisam treinar um modelo que é um modelo, cara, menor ou muito específico dentro de um nicho e que eles escolhem algumas redes, algumas blockchains dedicadas para isso. A gente tem, por exemplo, a rede da Bitensor, que é uma rede focada em inteligência artificial, em que você consegue criar várias blockchains próprias dentro daquela rede para você rodar, treinar modelos específicos. Então, esse é um caso de uso que é o único que hoje vem apresentando um crescimento de utilidade mesmo dentro do mercado cripto. Você utiliza a lógica de uma blockchain, que é uma rede distribuída de computadores, para você processar inteligência artificial de forma distribuída, beleza? Só que eu sou um pouco cético em relação a isso, porque como o Carlos complementou muito bem, quando você descentraliza dessa forma, para você, uma grande empresa rodar em larga escala esses tipos de modelo, vai ser bem difícil e ela vai perder competitividade. Talvez funcione para casos de uso menores, empresas menores e micros inteligências artificiais, micros modelos. O segundo ponto que a gente tem é o ponto do dado, né? Que você comentou que uma blockchain é um grande banco de dados interconectado, então você consegue captar muitos dados e treinar esses dados dentro da blockchain. O grande problema dessa tese é que os dados que hoje a inteligência artificial precisa não estão na blockchain. Então a ideia seria você pegar esse dado, jogar para dentro de uma blockchain para treinar esse dado lá dentro. Como eu falei, hoje essas empresas preferem fazer o quê? Preferem pegar esses dados, colocar num data center centralizado, colocar o seu modelo lá, rodar lá e ter o maior controle possível e uma escala muito grande em cima daquilo. Até porque hoje grandes empresas de data centers muitas vezes conseguem ficar 1, 2 anos ali recebendo prejuízo em cima daquele modelo de negócios para conseguir crescer, para conseguir escalar. Então, um diferencial competitivo. Né? Exato, uma blockchain ela não conseguiria fazer isso. Né? Então a gente já também tem um problema de casos de uso aí. Eu prefiro olhar para blockchain ajudando o mercado de inteligência artificial, não desse lado de infraestrutura, porque eu acho que vai ser muito difícil de bater de frente com players do mercado tradicional, mas sim de um lado de produto. Sim. Hoje que a gente está vendo crescer bastante em termos de usabilidade dentro do mercado cripto, dentro da blockchain da Base, por exemplo, nos últimos meses, 50% das transações feitas foram por meio de agentes. Ah, que legal. Por quê? Porque a blockchain, ela nada mais é do que, como você comentou, várias redes interconectadas em que você consegue fazer transações que pulam de uma rede para outra ou que interagem dentro dessa ledger sem fricção. Enquanto a internet são silos fechados. Sim. Tá? E hoje a gente tem um problema muito grande de comunicação entre agentes. Um grande passo da inteligência artificial não é esse passo de eu quero ter um assistente virtual que me responde ou faz um resumo desse podcast para mim. Eu tenho um assistente virtual que de fato realiza uma série de tarefas contínuas para mim e consegue resolver minha vida e consegue trabalhar para mim dentro do ambiente Web 2, dentro do ambiente internet. Então ele consegue pular de um site para outro, executar tarefas que envolvam diversos sistemas ao mesmo tempo e ao mesmo tempo fazer pagamentos, mover dinheiro de um lado para o outro. Hoje, se a gente tivesse um mundo em que, ao invés de você ter silos como o Santander, o Itaú, o Bradesco, e que você tenha que acessar cada um deles, eu tivesse a minha carteira e conectasse essa carteira, né, numa blockchain, né, eu tenho uma blockchain aqui, uma carteira conectada ao ChatGPT, por exemplo, eu tenho uma conta no ChatGPT, como se fosse um banco digital, e pedisse para ele, faça os pagamentos do mês aqui da Mercúrios, e ele já possa acessar isso, sabe a carteira de todos os funcionários e dispara isso daí de uma forma muito simples, né? Exato. Acho que esse é o salto de UX, né, de experiência do cliente, que a gente pode ter juntando inteligência artificial com blockchain. Perfeito. E a gente já está conseguindo ver um crescimento muito grande dessa tese. Então, a própria Google já tem o A2A, que é o Agent-to-Agent Protocol, que é um protocolo que você consegue criar vários agentes e que eles interagem entre si para fazer tarefas complexas. Todas as grandes empresas do mundo de software, mais de um software de um ponto de vista de infraestrutura de software para a internet, Cloudflare, por exemplo, que boa parte dos sites do mundo são armazenados e utilizam estruturas dessa empresa, estão desenvolvendo produtos de micropagamentos. São produtos em que você consegue a inteligência artificial fazer pagamentos e mover dinheiro dentro da internet sem fricção. Hoje ainda é um problema muito grande, 64%, se eu não me engano, de todas as transações e comandos feitos por agentes dentro da Web 2 falham.
Então, mais de metade do que você tenta fazer de interação entre a gente acaba falhando, e muitas vezes é por conta desse problema de você ter uma fricção pulando de site para site, de você não ter uma comunicação linear entre esses sistemas. A Coinbase criou o X402, que é um modelo de pagamentos em que ela já está integrando com a Google, já integrou com a Cloudflare, que é um modelo em que todos os sites eles conectam na blockchain e você consegue fazer esses micropagamentos por meio de stablecoin. E aí sim você já está conseguindo de fato criar essa comunicação como se tivesse a Web 2 aqui, todos os sites se comunicando entre si, silos fechados, e você tivesse uma segunda camada de pagamentos, aí sim blockchain, para fazer essa integração entre diversos agentes. A gente tem projetos, empresas dedicadas dentro do mercado cripto, desenvolvendo essa rede, essa camada de comunicação, de coordenação entre agentes. Então a gente tem, por exemplo, o MCP, que é da Virtuos, que ficou famoso lá atrás para lançar memecoin. Aí eles entenderam que, cara, ter uma empresa que lança memecoin de inteligência artificial não é um grande case de sucesso, não é um grande case de sucesso. O que eu vou fazer? Eu vou desenvolver uma forma de você desenvolver agentes e coordenar esses caras dentro de uma rede que se comunica com sistemas tradicionais, entendeu? Então hoje a MCP da Virtuos já tem comunicação com a A2A da Google, então você já consegue desenvolver um agente que se comunica com a Web2 e faz pagamentos por meio do sistema de pagamentos da Coinbase. Então você utilizar esse ponto positivo, esse viés positivo da blockchain de ser uma ledger, uma grande camada que você consegue se comunicar e pular de um lado para o outro sem grande fricção, para realizar pagamentos parece ser o ponto onde o mercado está focando agora. Sim. E a gente tem o último caso de uso, que é de fato você desenvolver um chat GPT ou alguma coisa que seja um assistente virtual dentro de blockchain, que é a ideia dos agentes de DeFi, em que você consegue ir lá e falar para uma inteligência artificial, fazer uma operação dentro de blockchain para você e ela faz. Mas na minha visão isso é um caso de uso nichado dentro do mercado cripto. É para você melhorar a experiência do cara que já está em cripto. Eu vejo que a blockchain ela tem muito potencial para melhorar a experiência de um ponto de vista de infraestrutura para o cara que não está em cripto. E aí ter essa abstração para que ele possa construir uma inteligência, uma experiência tão fluida que o cara nem vai saber que é cripto, né? Perfeito, cara. Pensa que inteligência artificial no final do dia vão ser diversos algoritmos, mas diversos algoritmos rodando no plano de fundo, mas na frente a gente está caminhando para o futuro ser diversos agentes, diversos mini robôs negociando entre si. Como que você consegue hoje negociar, mover dinheiro da forma mais frictionless, né? A forma mais sem fricção que existe no mundo, por meio de uma blockchain. Então parece que o mercado está caminhando para isso. E mais integrado, né, também, porque se você fala, puta, eu tô falando com um cara do Japão, imagina, para eu ficar fazendo transação, mesmo que seja com agentes de inteligência artificial, né, conectadas a todo o sistema bancário, tipo assim, esse agente vai ter que fazer um Swift pro Japão, enquanto não faz diferença dentro da blockchain se você está falando com um cara no Japão, na Suíça e em Xique-Xique na Bahia. Como eu falei, 60%, mais 60% dessas transações falham e hoje 50% do fluxo global na internet é por meio de robôs. Então, é algo muito relevante, um problema muito relevante para ser resolvido e é onde blockchain tem o maior fit ali com a inteligência artificial hoje. Boa. Antes, a gente vai falar sobre algo que tem muita relação sobre isso, né, que é essa reengenharia do dinheiro que vai ser necessário para a gente abstrair um pouco da parte de cripto, né, falando um pouquinho de stablecoins e tudo mais, mas eu queria fechar, né, essa parte de inteligência artificial com uma parada que você fala na bola de cristal, Carlos, que é, beleza, isso aqui pode ser, muita gente chama de uma bolha, né, de AI, né, como que isso está crescendo muito rápido, por ser uma bolha, melhor eu ficar de fora disso. Né? Qual que é a sua visão sobre isso especificamente? Porque você tem uma opinião bem legal de que muitas vezes você precisa surfar a bolha mesmo e é o melhor a se fazer, né? Eu acho que tá todo mundo de saco cheio de toda hora entrar no YouTube e ver um monte de gente prevendo o apocalipse financeiro e a próxima crise de 2008. Eu faço isso nas thumbs dos meus vídeos, mas no conteúdo do vídeo eu não faço, entendeu? Mas quando entra no vídeo, quando entra no vídeo, exato, mas é porque se eu não fizer isso na thumbnail e no título, ninguém vai clicar. Mas eu acho que tá todo mundo de saco cheio disso. Cara, pega e acompanha youtubers e especialistas que estão sempre prevendo uma grande crise que vai acontecer. E aí você vai ver que das últimas 2 crises que aconteceram, eles preveram 17 delas, entendeu? Assim, eu não acredito nesse tipo de filosofia em que você vai tentar prever o que vai ocorrer com o mercado, mas sim você construir sua carteira de modo alinhado com seus objetivos de longo prazo e de modo que você vai escolher índices de mercado e vai alocar eles de acordo com o seu perfil de risco, entendeu? Então,
O grande lance é o seguinte, se a pessoa ela ficar sempre tentando prever qual é a próxima bolha do mercado, ou então, mais do que isso, né, prever quando a bolha vai estourar, porque por vezes, quando a gente está nela, é até meio fácil de perceber, né? Agora, por exemplo, a gente está numa bolha de inteligência artificial, só que é meio difícil você tentar prever quando ela vai estourar, e se você sempre fizer isso, sempre que ocorrer um grande crescimento de algum setor no mercado, você vai perder todas as grandes pernadas de valorização, entendeu? Então, olha para as empresas de tecnologia, né? Porque no final das contas, chegaram novos players, né? A Nvidia, por exemplo, se valorizou pra caramba, a OpenAI agora é uma empresa de capital fechado, mas ela já vale 500 bilhões de dólares, mas apesar disso, as grandes empresas que se valorizaram com IA, em grande medida, são as grandes empresas de tecnologia, né? São empresas como a Meta, como a Alphabet, né, que é o Google, como a Amazon, a Apple, são as grandes empresas de tecnologia. Há quem diga que, olha, essas empresas, elas estão em bolha desde os anos 2000, né? Aí nos anos 2000, de fato, teve uma bolha ali que estourou, e aí elas foram se valorizando. Chegou ali mais ou menos por volta de 2008, elas passaram por uma queda, mas um ano antes disso, em 2007, ocorreu o lançamento do primeiro iPhone. Então, se aquelas empresas estavam muito valorizadas naquele momento, elas conseguiram resistir mais a essa queda e depois pegar uma grande pernada de alta por conta da popularização do mobile, né? Quando a gente foi chegando ali por volta de 2018, parecia que davam alguns sinais de que essas empresas iam voltar a cair, que elas estavam muito sobrevalorizadas. A Apple já era a maior empresa do mundo, alternava ali com a Microsoft também, como uma das maiores empresas do mundo. Aí veio a pandemia, e aí vai todo mundo para casa, a gente tem um processo, né, um salto de digitalização, que hoje é até difícil calcular se a gente adiantou em 5 ou 10 ou em 20 anos a digitalização de processos, né? O Zoom, por exemplo, foi uma empresa que se valorizou um monte na bolsa de valores, depois foi comprada por uma outra dessas big techs, mas essas empresas se valorizam muito porque as pessoas elas têm uma grande demanda pelo digital, né? E aí a gente vai caminhando, vai chegando ali mais ou menos por volta de 2022, as pessoas começam a prever que em 2023 vai ocorrer uma crise, mas aí tem o lançamento do ChatGPT, você ganha uma nova narrativa, todo mundo começa a investir em inteligência artificial. Então a gente teve pelo menos 2008, que foi salvo pelo lançamento do iPhone em 2007, depois a gente começa a ver uma certa fraquejada em 2018, mas aí quando vai chegando em 2019 e 2020 tem a pandemia, a digitalização, as empresas dão um novo salto de receita, e aí depois, quando a previsão era que ocorresse uma recessão em 2023, o lançamento do ChatGPT no ano anterior também faz com que essas empresas se valorizem. Então, a cada novo lançamento tecnológico, o que antes era uma bolha passa a ser fundamentado e as pessoas aumentam a expectativa. Então, aquilo que antes era uma especulação se sedimenta e você dá um novo salto de expectativa em termos de geração de receita. Se você, esse tempo inteiro, tivesse esperando a bolha acontecer, você teria perdido o maior bull market da história americana, que foi de 2008 para cá. Então você teria ficado esse tempo inteiro sem investir em ações americanas, sem investir em ações globais, entendeu? É por isso que, assim, eu faço diagnóstico da bolha, para mim é muito claro que nós estamos em uma bolha de inteligência artificial, mas eu não acho que é correto investir nessa expectativa de que, olha, de que eu vou conseguir adivinhar quando a bolha vai estourar e vou modificar o meu portfólio de acordo com essas expectativas, entendeu? E um ponto muito importante, alguém pode falar, beleza, você falou que a gente está numa bolha, aí o cara vai lá e vende todas as ações de inteligência artificial que ele tem, aí a bolha estoura, né, e daqui a 6 meses ele vai lá e recompra tudo a 50%. Daqui a 6 meses ele vai estar no YouTube vendendo um curso de como ele previu a última bolha de inteligência artificial. Mas o ponto é, beleza, você pode acertar uma vez, pode ser, o que eu acho que você está falando é mais sobre processo de investimento, isso as pessoas não entendem muito, né, tipo, cara, você está investindo para os seus próximos, sei lá, a gente aqui tem quase 30 anos aí, deve ter, dependendo, né, de como o São Paulo e o Corinthians, né, forem nos próximos anos, pelo menos uns 40 anos, 50 anos de vida aí pela frente. E as pessoas investem, tipo, cara, o que eu vou fazer daqui a 2 anos? Eu quero investir para um prazo de 1 ano, senão eu vou perder dinheiro aqui. O que o Carlos está falando é muito, muito importante, porque esse sentimento de você tentar prever quando a bolha vai estourar, ela pode dar certo uma vez. Você pode, né, por sorte, acertar quando isso aqui vai acontecer. O que ele está falando é que não faz sentido se você usar isso como um processo de investimento, que seria você sempre tentar prever quando as bolhas vão estourar, né? Você seria o cara que em 2017, quando o Bitcoin estava 2, 3 mil dólares e subiu
para 20 mil dólares e estava claramente numa bolha também, você teria vendido ali em 10 mil dólares. Aí você teria perdido a alta até os 20 mil dólares, provavelmente ficaria tentando prever até quando ele cai, e seria o cara muito clássico, né, que existe no mercado de cripto, que está esperando o Bitcoin voltar a 12 mil dólares até hoje, né, porque a gente estava numa bolha. Então você ficar tentando acertar exatamente o que vai acontecer não é o melhor processo de investimento, né, para você ter aí até o fim da sua vida, porque as pessoas esquecem que você tem vários anos aí pela frente ainda para se investir. Então o melhor é você seguir um processo adequado, né, de investimento. Mas mesmo que fosse no curto prazo, ainda não faria sentido, né? Porque ainda o cara estaria jogando com a sorte. Exatamente, não faz sentido nenhum. O que eu falei é que ele pode acertar, exato, por sorte. Ele pode acertar por sorte, mas se você for pegar uma janela de eu vou investir, porque você usa o exemplo, né? Pô, a gente vai investir aqui para daqui a 50 anos, e aí fica mais óbvio, né, que o cara tem que fazer isso. Só que eu acho que é só importante a gente frisar isso pro cara pensar, não, mas eu quero investir só para 5 anos mesmo. Então para mim faz sentido prever? Não faz isso, também, perfeito. Entendeu? É bater um pênalti com a perna não dominante. Se você é destro, você bate pênalti com a perna direita, tá? Esse é o melhor processo para ganhar dinheiro e para fazer o gol. Você pode bater com a perna esquerda e fazer o gol, pode bater de letra, pode fazer o que você quiser. Pode ser gol, pode. Mas não é a melhor forma de bater um pênalti. É você tá vendado e bater um pênalti, você não sabe onde está o gol e nem a bola. Na verdade é isso que você tá fazendo. Exatamente, perfeito. E aí, cara, a gente entra um pouquinho nessa nova tese, né? A gente falou bastante sobre como que inteligência artificial pode mudar esse mundo de cripto. E aqui... E essas vão ser as duas teses dominantes, foram as duas primeiras, porque vão ser os temas dominantes dos mercados em 2026. Exato. Macroeconomia, como que o Fed está lidando e como que está a situação da economia americana, e inteligência artificial, o resultado das empresas e como que isso está afetando o mundo. Acredito, não sei se o Carlos concorda comigo, mas que 80% das discussões e do price action dos mercados vão girar um pouco em torno disso. Claro, vão aparecer teses secundárias ao longo do ano, mas vai ter muito ruído em torno disso, o que não significa que a gente consegue analisar esses dois fatores e tentar prever alguma coisa. Exato, e essa parte que a gente vai entrar agora, que é essa parte de reengenharia do dinheiro, né, como que as stablecoins estão mudando realmente o mercado financeiro, é muito interessante porque, lógico, aqui vocês estão no canal da Mercúrios Cripto, né, então vocês falam, putz, lógico que vocês vão trazer uma tese que fala de cripto, inclusive a nossa próxima, né, a próxima que a gente vai trazer aqui também é sobre cripto, tá, mas é importante frisar aqui, as nossas teses a gente falou lá na Bola de Cristal. Isso aqui eu tô falando que pessoas que estão necessariamente fora de cripto também estão falando. Então, essa parte de reengenharia do dinheiro, de stablecoins, não é a mesma coisa que a gente falava aqui de altcoins ou qualquer inovação que cripto trouxe em 2021. Tá? DeFi, olha como a Uniswap é legal. Não, isso aqui é a maior gestora do mundo e o maior fundo de tecnologia falando que das principais teses deles pro ano que vem está a mudança do dinheiro para stablecoins. Tá? Falando que o dinheiro ele tá ficando mais digital, mais rápido, mais integrado. Tá? Até peguei trechos aqui, né? Mas a A16Z ela fala que as stablecoins é um upgrade para o modelo central, para o modelo global bancário que a gente tem hoje. Tá? A BlackRock ela fala que stablecoins elas não são mais uma ferramenta criptonativa, que é legal, né? Que pode ser interessante. Mas elas são agora a ponte entre o mundo digital e o mundo financeiro, né? Aquela coisa que a gente sempre falou aqui, né? Que o legal seria quando a gente tivesse... Hoje a gente tem muito aquele... tem o TradFi, o mercado tradicional e o mercado de cripto, né? A ideia é que no futuro a gente tenha um mercado financeiro, né? E que a gente não precise fazer essa separação. A questão com altcoins, com stablecoins, é que elas são essa ponte entre o mercado financeiro tradicional e o mercado financeiro descentralizado que a gente tem dentro de cripto. Eu queria saber o que vocês acham sobre todo esse envolto, né, de stablecoins, o que ela pode realmente trazer e a relevância mesmo desse mercado, na opinião de vocês. Stablecoin, depois de inteligência artificial, é a buzzword do momento. Né? Exato. É a palavrinha famosa do momento que todos os grandes gestores e fundos de venture capital estão falando, estão discutindo. E, obviamente, os motivos giram muito em torno de tudo que você falou. Um ganho de eficiência que você tem em relação ao sistema financeiro tradicional, por você adicionar stablecoin, seja para aumentar a eficiência, e quando a gente fala eficiência é o quê? É você conseguir fazer mais com menos, é você conseguir transacionar mais a um custo menor. Então hoje quando a gente constrói ali uma tabela comparativa, até pra gente colocar na edição, uma tabela comparativa de custos de transações feitas com $100, $100 mil,
por meio de todos os sistemas de pagamentos que a gente tem hoje, cartão de crédito, sistema SWIFT, blockchain dá um pau em todos, porque ela consegue fazer mais rápido e mais barato do que qualquer um desses sistemas. Então, é puramente uma questão de eficiência e aumento de distribuição também. Sim. Né? Você consegue, por exemplo, por meio de stablecoin de dólares, você consegue fazer o mundo inteiro ter acesso ao dólar fácil. Sim. Né? Então, de certa forma, você como o emissor do dólar, aqui eu estou falando de governo americano, eu gostaria que todo mundo tivesse acesso à minha moeda da forma mais fácil do mundo, porque eu ganho, a minha moeda ganha hegemonia ao fazer isso. Sim. Então, você tem um ganho de eficiência e o ganho de distribuição, de menor burocracia. Mas o que a gente está vendo hoje não é um interesse governamental, óbvio, existe um interesse público, principalmente dos Estados Unidos, no tema stablecoins, mas é um interesse institucional. De você colocar blockchain, e isso é algo que a gente discutia, foi talvez o tema da primeira live quando eu entrei aqui no Mercúrios em 2019. Você utilizar a blockchain como o back-end ali, como a porta dos fundos dentro do sistema financeiro tradicional. Utilizar blockchain sem nunca saber que está utilizando blockchain, esse é o grande sonho. É isso que está acontecendo agora, demorou 5 anos, mas é isso que está acontecendo agora. Então a gente está vendo empresas como Visa, PayPal, Mastercard, levando blockchain para os seus sistemas internos para conseguir trazer mais eficiência para esse sistema. Hoje você não vai fazer um pagamento ali num cartão da Mastercard e vai selecionar, quero fazer aqui o pagamento via stablecoin direto da minha Phantom. Não, no final do dia você vai fazer o pagamento e não vai nem perceber, só que ali no fundo, dentro do seu sistema, a Mastercard ela está fazendo o settlement, que a gente chama, né? Que é fazendo essa transação e movendo dinheiro de um lado para o outro por meio de USDC dentro de uma blockchain. Seja uma blockchain pública, seja uma blockchain privada. Então você tem a BlackRock falando, cara, eu tenho um fundo de investimento aqui que ele só é disponível para investidores nos Estados Unidos, o que eu vou fazer? Vou tokenizá-lo e colocá-lo dentro da blockchain da Ethereum, por exemplo. A Google ela tem o A2A, que é o protocolo de pagamentos, de micropagamentos entre agentes que você, quando você está desenvolvendo ali, utilizando esse protocolo da Google, você consegue configurar para fazer pagamentos por meio de blockchain. E a Google ela está lançando o quê? A sua própria blockchain, uma blockchain privada, porque ela falou, cara, eu preciso fazer pagamento em stablecoin, preciso de uma blockchain para isso, não vou ficar na mão da Ethereum, não vou ficar na mão de uma atualização de uma Layer 2, não vou ficar na mão do travamento da Solana, vou desenvolver minha blockchain própria. Então a gente está vendo essa integração do sistema financeiro tradicional com o sistema financeiro cripto, porém de uma forma diferente que a gente especulava lá no passado, que era aquela forma utópica de Nasdaq, o mundo tradicional, o sistema financeiro global virar on-chain. Sim, ele está vindo on-chain, mas talvez com as próprias empresas desenvolvendo suas próprias blockchains, seus próprios produtos, integrando a tecnologia blockchain dentro dos seus sistemas, não necessariamente integrando a Aave, a Uniswap e a Ethereum dentro dos seus sistemas. Não é como se a Visa tivesse medo do que está acontecendo em cripto, né? Ela, na verdade, está usando o cripto para isso, né? Não é que a gente vai matar a Nasdaq e vai ter uma Nasdaq em cripto que vai superar ela. Não, só vai ser a infraestrutura para aquilo. Perfeito. O JP Morgan ele não está levando os seus clientes para a Ethereum. Exato. Ele está utilizando uma blockchain para fazer as transações dentro dos seus próprios sistemas internos. Então é esse o avanço que a gente está vendo hoje dentro de tokenização. Muito se falava, cara, Nasdaq, on-chain, tokenização de ações, esse ano do caramba, porque a gente começou a ver ação tokenizada dentro da blockchain da Solana, a gente já está com market cap de mais de $1 bilhão de ações tokenizadas dentro da Solana, então você conseguindo comprar ação da Nvidia ali dentro, o Nasdaq acabou de falar, olha, a gente vai agora, a partir do ano que vem, a Nasdaq vai funcionar a partir do segundo semestre de 2026, negociação 23 horas por dia. Então, não tem Ethereum envolvida, não tem Solana, não tem ação tokenizada, não tem nada. Como que funciona esse negócio de blockchain? Ah, é assim que esse sistema funciona? Legal, vou adaptar meu sistema para isso. Ah, mas use a Ethereum, construa uma segunda camada. Não necessariamente esses caras vão fazer isso. E é por isso que está um desafio muito grande dentro do mercado cripto, porque a gente achava que o mundo ia migrar para o universo on-chain. E agora todas as empresas de cripto falaram, cara, eu preciso competir com os caras de Web 2. Eu preciso competir com os brothers de Wall Street. Agora o jogo ficou um pouquinho mais complicado. Enquanto os brothers de Wall Street estão falando, boa ideia, galera de cripto, vou copiar. Perfeito, exatamente isso. Legal, cara. Uma das coisas que a BlackRock cita é como o mercado de cripto, como essa parte de stablecoins pode facilitar muito e melhorar muito o sistema de crédito. E assim, acho que o próximo passo depois, se stablecoins são essa ponte,
O próximo passo que eu penso é DeFi também ser adaptado, né? E como eles falam sobre isso, nessa parte de crédito, né? BlackRock, gestora enorme no mercado financeiro tradicional, falando sobre stablecoins dentro do mercado de crédito, a primeira coisa que eu penso é que, tá bom, no ano que vem pode ser que a previsão seja agora DeFi vai ser integrado também. Qual que é a sua opinião sobre isso? Perfeito, a gente discutiu essa tese na Bola de Cristal e vem discutindo essa tese bastante, né? Fiz alguns vídeos lá no meu canal sobre a nova era do DeFi, que é justamente você criar duas vertentes, você criar um DeFi regulado e integrado com o mercado tradicional, que é de fato você conseguir desenvolver um produto que ele é desenvolvido, e aqui eu vou tirar todas as nomenclaturas que a gente se acostumou, tá? E eu vou tentar explicar de uma forma que eu estaria falando com uma pessoa que não sabe o que é DeFi. Tá? A gente vai ter uma empresa que desenvolve um produto financeiro que ele é baseado em blockchain e essa empresa presta serviço para outros bancos que não são baseados em blockchain. Pronto. Perfeito. Isso daqui é um produto, uma vertente da Aave, que presta um serviço para a JP Morgan, que permite que um cara lá na Uganda consiga tomar um empréstimo utilizando o dólar como collateral. Isso é revolucionar o mercado de crédito. Revolucionar o mercado de crédito é você melhorar a qualidade do collateral, você melhorar a qualidade da garantia. E você, de um lado, você melhora a qualidade da garantia colocando garantia em dólar, do outro lado você aumenta o acesso a crédito fácil. Você consegue fazer isso diminuindo esse limite burocrático, regulatório e geográfico que a gente tem dentro do sistema financeiro. A lógica que a gente vê acontecendo é você desenvolvendo dois DeFis, que é o DeFi do fulaninho que quer ali fazer a sua pool de liquidez e que quer deixar o seu dinheiro longe do Lula, e você tem o DeFi, que são grandes instituições querendo fazer operações em blockchain porque é mais eficiente, porque ela consegue fazer em stablecoin, ou porque você consegue aumentar o acesso ao redor do mundo. Capilaridade ao seu CDB. Exato, você consegue aumentar a capilaridade, mas assim, nem tanto às vezes, porque esse DeFi ele também vai ser um DeFi regulado. Então até mesmo o cara da Uganda ele vai ter que fazer um Know Your Customer para conseguir operar dentro da Aave, que tem um produto do JP Morgan ali dentro, entendeu? O que eu quis dizer é que assim, vai ter o DeFi do cara que quer fazer um negócio super complexo, de pool de liquidez e tudo mais, mas vai ter o cara que simplesmente, tipo assim, o cara no Zimbábue querendo só comprar um CDB do JP Morgan de uma maneira fácil, entendeu? Só deixar seu dinheiro na poupancinha ali de boa, entendeu? Só que em dólar, rendendo ali seus 4, 5% ao ano. Esse é o menor dos mercados. Não é o que vai fazer, não é o que vai revolucionar o mundo de um ponto de vista de mercado financeiro e fazer o mercado cripto crescer. O que vai fazer o mercado cripto crescer é como que você pega o dinheiro que já está nos Estados Unidos e faz esse dinheiro negociar no maior volume possível dentro de blockchain. Hoje, stablecoins movimentam em volume mais do que Visa e PayPal e Visa e Mastercard somados. Então, é isso que a gente quer atingir. Como que a gente vai trazer isso para outros casos de uso que não são apenas stablecoin dentro de blockchain? Outros produtos vencedores dentro de blockchain, produtos tokenizados que apresentem esse volume. Vai ser uma Nasdaq tokenizada? Não sei exatamente, a gente vai ter que ver como que vai ser a evolução desse mercado. Mas todos os caras estão falando, tokenização é o futuro dos mercados, a gente quer evoluir para isso. Quando você tem o CEO de uma maior gestora de recursos do mundo falando tokenização é o futuro das finanças e a gente quer desenvolver produtos, eu não sei exatamente qual que vai ser o produto vencedor. Stablecoin eu já sei que é vencedor. Qual que é o próximo produto vencedor? A gente vai descobrir ao longo do caminho. Sim. Eles vão descobrir dinheiro é o cara que é acionista do JP Morgan ou da Aave Labs, não é o cara que está investindo no token Aave. Porque hoje a gente tem um problema muito grande dessa distribuição de valor em token, tokenomics e tudo mais. Mas se a Aave fosse uma ação na Nasdaq, assim como a Coinbase é uma ação e tem todas as regras de como que essa empresa tem que distribuir valor para o shareholder, aí sim o investimento na ação da Aave faria muito mais sentido do que no token da Aave. Perfeito. Assim como o investimento hoje na ação da Coinbase, você tem as regras muito claras ali, tem uma distribuição de valor muito clara e esse acionista ele entende muito bem como ele ganha ou perde dinheiro ali. Sim, e hoje parece que o mercado de cripto é dividido em 3, né? Antes era sempre Bitcoin e o resto. Agora é Bitcoin, stablecoins e o resto, né? Porque stablecoin é o único caso de uso que funcionou, além do Bitcoin, em cripto até hoje. A gente falou disso também na bola de cristal de 2024 para 2025, que blockchain tem que ser mais do que... O mercado de cripto, no geral, ele tem que ser mais do que blockchain em cima de blockchain para negociar moeda de gato, né? Se você tira blockchain, stablecoins, todas as métricas de cripto,
TVL, volume negociado, usuários, e você exclui stablecoins, números de usuários não tem como você excluir stablecoins, né? Mas métricas financeiras, você exclui stablecoins, a gente não chegou nem na metade do que a gente movimentou de dinheiro, do que a gente fez em 2021, entendeu? Então, enquanto todo o mercado está meio que definhando e descobrindo qual que vai ser o próximo passo, stablecoin já mais que triplicou o volume máximo que bateu ali em 2020 e 2021. Então, se em 2020 e 2021 a gente negociou, vou chutar os números que eu não tenho ideia da magnitude, 200 milhões de dólares, a gente já está próximo de 1 bilhão de dólares agora, entendeu? Então, de fato, é o único caso de uso que se comprovou, além do Bitcoin, que está sendo visto e adotado globalmente como talvez uma reserva de valor, uma moeda alternativa, e dá para dizer que esses dois caras já foram, de certa forma, comprovados ali, que servem para alguma coisa. Exato, e das narrativas de 2026, a próxima é justamente essa que você falou, né? A BlackRock e a A16Z, toda hora eu falo AI16Z por causa do token, mas a BlackRock e a A16Z falando como o Bitcoin agora ele está cada vez mais se comportando como um ativo macro, né? Muito separado de todo o resto do mercado de cripto, muito provavelmente pela questão dos ETFs, são extremamente citados, mas principalmente porque o mercado de cripto, na visão deles, né, pelo menos tem amadurecido, né? E vai ser isso mesmo, o Bitcoin como um macro, e talvez todos aqueles 20 mil tokens de moeda de gato, você vai ter um ou dois que vão sobreviver a longo prazo, né? Eu queria saber a visão de vocês sobre, primeiro, essa questão do Bitcoin sendo visto como um ativo macro, né? Se as pessoas vão realmente, as pessoas do mundo real vão realmente começar a olhar para o Bitcoin e falar, isso aqui é um hedge global, como já foi falado muitas vezes, as pessoas vão começar a olhar, putz, eu vou realmente colocar ali de 3 a 5% do meu patrimônio aqui em Bitcoin para me proteger caso aconteça alguma coisa. Qual que é a visão que vocês estão tendo sobre isso? Acho que ele sempre foi um ativo macro, ou pelo menos já fazem muitos anos que ele é um ativo macro. Assim. O que muda é qual vai ser a utilidade que os investidores vão oferecer para ele. O Bitcoin ele tem uma grande questão que é o seguinte, apesar de ele no longo prazo ter uma tese de construção de uma reserva de valor, no curto prazo ele tende a se comportar muito como uma sinalização da liquidez do mercado. Ou seja, ele, em teoria, ele no curto prazo se comporta como se fosse uma ação de tecnologia ou como se fosse uma startup, e aí quando tem dinheiro sobrando, as pessoas investem em Bitcoin, esperando uma valorização de curto prazo, enquanto que a tese subjacente do Bitcoin é de que as pessoas vão investir nele para ter uma reserva de valor para daqui a 50 anos, que ele vai ser uma espécie de ouro digital. Isso torna o Bitcoin um ativo muito contraditório, né? Ele já responde a incentivos macro, assim, já fazem alguns bons anos, vou colocar aí pelo menos desde 2019, 2020, ele já é um ativo macro. Mas a grande questão é a utilidade que as pessoas vão oferecer para o Bitcoin. Tá? Eu acho que não tem como você fazer uma carteira hoje sem ter Bitcoin em algum sentido, porque ele oferece essa característica única, entendeu? Ele é um ativo que, ao mesmo tempo que ele vai apresentar uma correlação com empresas de tecnologia e que alta liquidez nos mercados vai fazer com que o Bitcoin suba, pensando a longo prazo, ele tem uma construção subjacente que faz com que ele, pouco a pouco, se aproxime de um valor que pode chegar ao valor do ouro ao longo do tempo, ou então com grandes saltos, como já aconteceu também, né? Então, em 2021, por exemplo, ele dá um salto, chega a praticamente 12% do valor de mercado do ouro, e essa tende a ser uma construção que faz com que o Bitcoin ele tenha características únicas e que não são comparáveis a outros ativos, tá? Então, assim, o ponto da BlackRock de que o Bitcoin agora vai se tornar um ativo macro, ele já é há um bom tempo. Talvez eles estejam incluindo isso agora, porque agora eles têm um caminho de investimento em Bitcoin, eles têm um ETF de Bitcoin, eles são que os assessores da BlackRock leiam esse documento e falem, olha só, agora o Bitcoin é um ativo macro. Ele já era um ativo macro em 2021, ele subiu em 2021 porque você teve uma injeção massiva de dinheiro que os governos imprimiram ao longo de 2020, por conta da pandemia, e aí você teve tudo se valorizando, incluindo o Nasdaq, incluindo o Bitcoin. Já era ativo macro naquela época, não passou a ser agora. O que eu acho que vai mudar ao longo do tempo é a usabilidade que o investidor dá para Bitcoin. E a grande chave do Bitcoin vai ser ele pouco a pouco ser observado como uma reserva de valor de fato e não só como um ativo especulativo de curto prazo, assim. E aí eu acho que o cenário geopolítico e a posição que os governos vão tomar talvez seja o fiel da balança nesse sentido, né? Os Estados Unidos, eles agora já têm uma reserva de bitcoins que foi criada a partir do governo Trump. Se China ou Rússia entram nessa corrida, talvez mais dois grandes players entrarem nessa corrida. A gente tem algumas opções. União Europeia, Rússia, China, Índia, Japão, talvez um Brasil.
se um ou dois desses grandes players entrarem para poder competir junto com os Estados Unidos, a gente pode ter uma destrava de valor excepcional no sentido do Bitcoin passar a ser observado como uma reserva de valor de fato, entendeu? Eu acho que é questão de tempo até isso acontecer. Uhum. Em um dos relatórios eles falam, né, que no mundo caro e seletivo a maioria dos projetos não sobrevive. Né, falando de projetos dentro do mercado de cripto. Claro. E é legal porque na bola de cristal você falou que o Bitcoin atravessou o abismo, né, de inovações tecnológicas, mas que a maioria das altcoins não vai atravessar. Eu queria que você comentasse sobre isso. Claro. Cara, é uma regra, não é nenhum absurdo dizer isso, às vezes a gente comenta esse tipo de coisa, né, 90% das altcoins vão morrer, as pessoas levam quase que pro pessoal, Sim. achando que a gente está descrente do mercado cripto, ou acredito que o mercado cripto vai morrer. É uma regra natural, é uma lei do mercado de startups, 90% das startups falem, criptos são startups. São empresas desenvolvendo produtos dentro de um mercado de tecnologia extremamente novo. Então, naturalmente, se cripto seguir a lei das startups, e vai seguir, está seguindo, 90% vão falir, vão definhar até a morte ali. O grande problema é que quando uma startup fale, morre, eles vão lá, devolvem, se tiver sobrou algum dinheiro, devolve o dinheiro pro VC, fecha o contrato, vai todo mundo para sua casa. Normalmente você tem 2, 3 VCs investindo em você explica para cada um o que está acontecendo, deu errado. Exatamente. É isso, o capital de risco vai entender isso, né? Exatamente. O grande problema do mercado cripto é que toda startup vira um altcoin, todo investidor vira um VC. Então você consegue ver visualmente ali a dor da falência. Quando o VC falha, ele tem mais de 100 empresas dentro do seu portfólio e os sócios ali, eles entendem o risco que eles estão assumindo e eles partem do pressuposto de que eles vão entrar em 1000 deals e em 1000 negócios de investimento em startups e menos de 10% vai dar certo. E vai ter um ou outro unicórnio que vai explodir e vai pagar a conta desse cara. Quando o investidor de altcoins investe, ele não tem essa noção. Ele acha que ele vai investir em 10 e todas as 10 vão super se valorizar. Então, essa descorrelação de entendimento de que o mercado cripto é um mercado de startups e é um mercado de tecnologia e, obviamente, 90% delas vão falir, já é o primeiro ponto, a raiz do problema que a gente precisa entender, que a gente precisa fixar na nossa cabeça para partir para a conversa. A questão aqui não é dinheiro que está difícil, não é a adoção da tecnologia, não é a taxa de juros. A taxa de juros, obviamente, ela influencia no quanto que entra de liquidez ou não no mercado, do quanto o Bitcoin sobe ou não sobe, mas internamente, dentro do mercado, abaixo da superfície, a gente precisa entender que, mesmo se a taxa de juros estivesse em 0%, no longo prazo, 90% das criptomoedas iriam morrer. Tá? É insustentável dentro de uma lei de um mercado, dentro de um mercado de startups. Algo muito parecido aconteceu pós-bolha de 2000 e 2001, dentro de empresas da internet. A gente teve uma desvalorização de 80% da Nasdaq, ações da Amazon, por exemplo, caíram 97% entre 2001 e 2003, se não me engano, que foi o fundo ali das ações da Amazon, e boa parte dos produtos de internet que existiam na época, seja de software, seja de infraestrutura, seja de qualquer coisa, ou foram vendidos para outras empresas para evitar a falência, ou faliram, produtos pequenos e produtos gigantescos também. É natural, é o processo que todo o mercado de tecnologia passa, e é o processo que o mercado cripto está passando. Quando a gente observa para além da superfície, ou seja, para além de 90% das altcoins estão morrendo, estão definindo até a morte, a gente vê um crescimento de adoção de cripto que ele vem sendo não exponencial, mas linear, que vem caminhando aos poucos. Quando a gente faz aquelas comparações bobas, que eu não gosto de fazer, mas é interessante fazer, a gente vê que a curva de adoção de cripto entre 2000 e 2005 é parecida com a curva de adoção da internet de 98 a 2003, em termos de número de usuários, aqui eu não estou falando de só moedinha que sobe e desce, entendeu? Então a gente continua vendo todas as métricas em termos de número de usuários de cripto crescendo, tá? Métricas relacionadas à especulação, obviamente, em baixa, porque a especulação ela diminuiu porque a gente passou de uma bolha. Então, o natural agora é a gente entrar em um mercado em uma dinâmica pós-bolha. O que é uma dinâmica pós-bolha? Muita descrença, porque todo mundo ficou traumatizado com a bolha, e muita seletividade de capital e de projetos e investimentos e tudo. A gente não teve venture capital voltando ao patamar que estava anteriormente. Hoje, dentro dos fundos de investimento que investem em projetos cripto, uma larga porção está investindo em projetos que não são mais seed, que não são projetos que estão ali no PowerPoint, já são projetos que possuem produtos operacionais.
Hoje a porcentagem dos criptoativos que gera receita e distribui receita para os seus token holders é muito maior do que era antigamente. Hoje os valuations de cripto melhoraram consideravelmente. Então antes a gente tinha um mercado de altcoins, com as altcoins valendo bilhões e bilhões de dólares e gerando quase nada de receita. Hoje a gente tem as altcoins valendo muito menos do que isso e gerando muito mais receita. Então a gente está vendo um mercado em pleno crescimento, mas um crescimento linear. Não um crescimento com uma dinâmica de bolha, que foi o que a gente se acostumou com 2020 e 2021, que não pode ser parâmetro. Então a gente está vendo um crescimento linear focado em poucos projetos, 10% ali, que vão ser bem-sucedidos no longo prazo. Ações da Amazon caíram 97% em 2 anos, pós-bolha, e depois demoraram 15 anos para voltar ao time high. E hoje elas estão mais de 100 vezes acima do all-time high da bolha de 2020, de 2000 e 2001. Então, colocando em perspectiva, quando a gente olha o gráficos de ações da Amazon de 1997 até 2025, a gente nem consegue ver a bolha aqui de tão pequena que foi. Sim. Mas por quê? Porque a empresa ela foi evoluindo e foi desenvolvendo seu produto e foi inovando e foi vendo a adoção do mercado de internet enquanto ela ia evoluindo. A Amazon ela ficou até 2015 dando prejuízo. Até 2015 dando prejuízo. Então é um processo de maturação natural dentro de um mercado de tecnologia. E é o processo de maturação que o mercado cripto vai viver. Só que qual que é o problema disso? O problema disso é que a gente está vendo uma adoção que não é uma adoção exponencial, a gente não vê todo mundo na rua utilizando blockchain, utilizando cripto, só que a gente quer que os preços das moedinhas ajam dessa forma, se comportem dessa forma. Eu quero que todas as moedinhas se comportem que nem bolha, subam exponencialmente quando a adoção não está crescendo exponencialmente. E quando o dinheiro no mundo, o dinheiro em mercados de investimento também não está crescendo exponencialmente. Sim. É preciso ter um alinhamento muito grande de expectativa. A altcoin virou um negócio que agora, o que a gente tem que fazer? Entender que a gente vai investir em altcoins, muitas delas vão ficar no prejuízo por muito tempo, mas se a gente encontrar quais serão as 7 magníficas no mercado cripto daqui 15 anos, a gente tem uma capacidade geracional de construção de riqueza. Só que para encontrar essas empresas é uma chance de 1 em 1 milhão. Então a sua carteira ela precisa estar bem construída para isso de um ponto de vista de risco. Senão você vai estar ali amargurando 70%, 80%, 90% de prejuízo enquanto isso não acontecer, ou porque você escolheu os ativos errados. Você apostou em 2, 3 ali, e eles deram errados porque tem que dar errado, porque é a regra natural dos mercados, porque é o darwinismo financeiro de um mercado de tecnologia, de um mercado de startup. Sim. Você diria que agora é uma hora das pessoas terem um approach mais diversificado ou mais convicto, digamos assim? Ou seja, eu vou pegar aqui 100 mil reais e vou dividir em 10 e jogar em 10 altcoins para tentar transformar minha chance de 1 em 1 milhão para 1 em 100, ou é melhor pegar isso daí e investir em, tipo, 2? Você vai falir antes de ter conseguido achar o próximo unicórnio. Você não é um VC. Você não é um fundo de venture capital, você não tem a capacidade de análise que ele tem. Eles não conseguem achar o próximo unicórnio. Eles não conseguem, cara. Eles não conseguiram. Olha o A16Z, olha o Pantera Capital, eles não conseguiram achar o próximo unicórnio. Não, aqui a gente tá focando a gente tá focando em Pantera Capital mais para cripto, né? Mas vamos colocar aí A16Z como um todo. Aliás, são caras que se beneficiam muito quando os mercados estão ultra eufóricos. Sim. No geral, a maior parte do tempo, esses caras estão queimando o dinheiro dos investidores. Aliás, nem em tecnologia, tá? Olha pro ETF da ARK, por exemplo. Da Kate Williams, né? Kate Wood. Do ETF da ARK. Ela foi uma dessas pessoas que durante a pandemia ali e a taxa de juros baixíssima de ganhar dinheiro, captou muito dinheiro dos investidores e criou um ETF de tecnologia. E aí, né, novamente, por que eu insisto nesse ponto, né, que é tão difícil assim se tentar prever os mercados? Ela pegou e investiu em absolutamente tudo que tinha tecnologias inovadoras. E ela perdeu o ChatGPT. Ela ficou 3, 4 anos, ela investiu em biotecnologia para engenharia genética, carro elétrico e carro autônomo, startup de criação de reator de fissão nuclear, ela investiu em startup para criação de robótica no Vale do Silício, em umas 10 teses diferentes de tecnologia. Altcoin também, um monte de startup. Ela perdeu a tese de tecnologia que deu certo, que foi inteligência artificial de modelos de linguagem generativa. E ela perdeu isso. E aí o ETF da ARK Invest, que era o que mais investia em tudo que poderia dar certo, é o ETF da tecnologia disruptiva. Porque em 2007 veio o mobile, e aí agora nós estamos na pandemia, a taxa de juros abaixou de novo, e aí vai vir uma nova tecnologia disruptiva. Se as últimas décadas foram as décadas das redes sociais, do mobile, da internet,
do comércio de varejo digital, então agora a gente vai descobrir qual vai ser a nova tecnologia disruptiva, a próxima internet. Ela investiu em 10 diferentes, e a que deu certo ela não investiu, e o ETF naufragou, entendeu? Então até desses caras, eu sou muito cético se a gente acredita que eles têm a capacidade de prever o mercado, ou se são 100 caras escolhendo, e um deles vai acertar mesmo, entendeu? E a gente vai lembrar do cara que acertou e não dos caras que naufragaram no meio do caminho. E essa questão, é importante ressaltar que o ETF dela é um ETF quase que ativo, né? Um ETF, mas você seleciona ali, é quase como se fosse um fundo de investimento. Como se você estivesse montando um portfólio ali, escolhendo no que você vai investir. É um investimento passivo disfarçado, não sei se você concorda. Porque assim, as pessoas elas confundem investimento em ETF com investimento em índice. O que existe uma alta robustez acadêmica para dizer que dá mais certo do que você tentar selecionar seus ativos é investir em índices de mercado. O ETF ele vai replicar o índice, né? Então o que é um índice? Ele vai replicar o que é a ideia do mercado geral como um todo, né? E aí você vai pegar, por exemplo, um índice geral de mercado para as empresas americanas, ou então um índice geral de mercado para a equity global, para as empresas globais. Só que aí qual que é o próximo passo do malandríssimo ali? Ele vai olhar e falar, então, já que eu não posso fazer um stock picking, que é escolher as empresas que eu vou investir, vou fazer um ETF picking. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o ETF que investe no setor de carros elétricos na China. E aí, meu amigo, você não está mais investindo no índice geral de mercado. Então, você está fazendo a mesma coisa. Uma regra. É o mesmo erro que você cometeria antes, só que agora você está chamando de ETF. Só que é o ETF do erro, porque o negócio não é você... E no que dá certo não é investir em ETFs. A pesquisa acadêmica que nós temos hoje, ela embasa que é o investimento em índices amplos de mercado, entendeu? Que é melhor do que você escolher os cavalos vencedores dentro daquela corrida, porque quando a gente olha em retrospecto, os retornos eles podem ser explicados pelo mercado em que você está investindo, né, pela classe de ativos e não pelo ativo específico. Né, basicamente, pela empresa específica que você escolheu. Então, tem isso, né, que você falou. Na prática, ela está meio que fazendo um ETF picking, né? Ela está pegando, olha, todo mundo pesquisou que investimento em ETFs dá certo, mas na verdade o que dá certo é o investimento em índice, o ETF que replica esse índice. Não adianta você tirar o que estava legal ali dentro daquele ETF, colocar lixo no lugar e falar, mas é um ETF, então vai dar certo investir nisso aqui. Entendeu? Perfeito, é uma gestão ativa disfarçada, mas voltando para o tema do mercado cripto, cara, se você tentar escolher achar a moedinha do milhão e montar um portfólio ultra diversificado, a tendência é que continue acontecendo tudo o que aconteceu ao longo dos últimos 3 anos. Não vai ter corte de juros que vai salvar, não vai ter entrada de liquidez no mercado que vai salvar, não vai ter super out-season que vai salvar, porque não é mais a forma como o mercado funciona. A gente saiu da dinâmica de bolha, ela não vai voltar e agora é uma dinâmica de crescimento sustentável. Então você pode escolher fazer um investimento passivo, que ele está investido no mercado cripto por meio de um índice, por meio de um ETF, ou só por meio do Bitcoin, ou você tem uma carteira consolidada ali que você está fazendo uma gestão ativa, mas uma gestão ativa que você entende que você está fazendo porque você quer fazer aquela gestão ativa, você tem grande chance de perder do índice, grande chance de perder do Bitcoin, mas uma gestão ativa com risco controlado, que seria você ter uma carteira ali consolidada em Bitcoin, Ethereum e Solana e 3 ou 4 projetos que você entende que empresas, altcoins, chame como quiser, que você entende que tem um grande potencial, mas porque existe de fato algo muito bem embasado por trás, que não é um PowerPoint, uma promessa, um produto que ninguém nunca usou, alguma coisa do tipo. Costuma ser o caminho que o investidor ele prefere seguir, mas ele erra a mão no risco, né? Porque ele acha que 2021 vai acontecer de novo. Sim, exato. E é muito legal porque a gente já naturalmente entrou no quinto ponto, que é o fim da neutralidade, né? Tanto o The Economist como a BlackRock falam que a era das premissas fáceis acabou, né? E que até mesmo esse investimento em índice, ele é um investimento que ele é quase ativo, né? Quando você pega um índice em que todas as ações de tecnologia estão explodindo, obviamente ele virou praticamente um índice de tecnologia. Então a discussão aqui, e é algo que eu realmente ainda não tenho uma opinião muito formada, eles falam que os diversificadores tradicionais não trazem mais um lastro real para a sua carteira, né? Ou seja, quando você está investindo num índice mesmo amplo da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, hoje é quase um índice de tecnologia. Então, como que isso pode ser parecido, por exemplo, com o exemplo que você deu da Cathie Wood? Eu acho que é um caô da BlackRock, acho que eles estão errados. Eles vão ganhar mais se você investir fora do índice, e aí eles vão falar que investir em índice não funciona mais. Acho que tem alguns pontos interessantes que dá pra gente trazer aí. Eu acho que é muito mais debatível o que a gente vai fazer com relação a cripto
incluindo o Bitcoin e também o que a gente vai fazer com relação ao ouro, tá? Em equity, eu acho que eles estão falando uma bobagem completa. Então, assim, eles estão falando, não funciona exatamente mais você agora investir em um índice como o índice de ações do S&P 500, porque ele está muito consolidado em poucas empresas, então você tem que fazer apostas certeiras. Só que o que ele exclui desse relatório é que isso pressupõe que você tem a capacidade de descobrir que eram aquelas empresas. Ou seja, que você saberia que eram as empresas de tecnologia, que quando estava em 2022 e todo mundo estava vendendo ações e falando que agora acabou a euforia das ações de tecnologia, inclusive o relatório do safado da BlackRock que fez esse aí, naquela época você ia adivinhar que em 22 iam lançar o ChatGPT e a recessão de 2023 não ia acontecer, entendeu? Então ele está pressupondo isso, quando ele fala que o equity agora está muito concentrado e que agora não vale mais a pena investir em índice, você tem que investir em um setor específico e fazer boas apostas, invista aqui no meu fundo, vou te cobrar uma taxa de 2%. Você, 20%. Larry Fink, a gente sabe exatamente o que você está fazendo, então, tá, seu safado? Então isso aí eu acho que é uma bobagem. Agora... Perdemos a chance de ter o Larry Fink aqui no nosso podcast. Agora, qual que eu acho... Não vai aceitar. Agora, qual que eu acho que é o ponto interessante? Existe nos Estados Unidos um investimento muito tradicional, que é aquele portfólio 60-40, né, entre você investir em bonds, né, que são títulos do governo americano, e investir em ações, né, no S&P 500. E aí esse portfólio ele passou por algumas coisas, por alguns acontecimentos meio complicados, né, e por alguns baques de performance. Primeiro, que quando a gente estava tendo a subida de juros, foi uma subida de juros muito drástica para o histórico americano, e quando esses juros eles foram subindo, aqueles títulos de renda fixa que foram emitidos anteriormente, eles se desvalorizaram, porque os juros estavam subindo, né, para competir com os juros de mercado, então o yield desses títulos tem que subir e o preço desses títulos vai cair para compensar esse yield. Tá? Então a performance desses bonds que foram emitidos anteriormente, ela foi muito ruim enquanto a taxa de juros foi subindo, né? E muitos desses bonds ainda estão no prejuízo, né? Porque a taxa de juros continua muito maior do que aquele período em que ela foi emitida com uma taxa de juros baixíssima após 2008. E enquanto isso está acontecendo, as ações também estavam sofrendo. Então esse portfólio diversificado, ele acabou se comportando de uma maneira em que ele não estava tendo o lado da renda fixa compensando o lado das ações. Sim. Os dois estavam caindo juntos, né? E aí a correlação que existiu entre o lado da renda fixa desses bonds que já tinham sido emitidos e do equity, ela foi uma correlação muito alta. Por isso que essa diversificação entre aços, ela caiu por terra, digamos assim. E é essa tese que eles estão mostrando. Mas aí tem algumas questões que a gente pode incluir. Primeiro, esse portfólio, ele não tinha ouro. E, teoricamente, se você está fazendo esse investimento diversificado, você já poderia ter ouro anteriormente. Segundo, esse portfólio ele só está investido nos Estados Unidos. Então, as ações americanas elas performaram pior ao longo, principalmente de 2025, do que as ações do restante do mundo, porque está acontecendo uma fuga de capital dos Estados Unidos. Né? Ações na Europa, no Japão, na Austrália, no Reino Unido, estão performando melhor do que as ações nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o Ibovespa está performando melhor do que o S&P 500 em 2025. Então, tem isso também. Estava diversificado, porém, ele estava apostando que ele saberia o país que daria certo. Sim. Então tem isso também. E aí, de novo, quais são os dois pontos? Aliás, vamos colocar em 3 conclusões assim finais. Primeiro, eu acho que você também não tem a capacidade de escolher o país vencedor. Então, assim, eu acho que a escolha de em qual país o seu investimento está alocado vai ter mais a ver com a sua realidade pessoal, os seus gastos mensais, em qual moeda eles se dão, para onde você pretende ir com a sua família, do que você achar que você vai conseguir prever o país que vai subir mais esse ano, tá? Ou ao longo dos próximos 10 anos. Segundo, com relação ao ouro, eu acho que vai ter um debate muito complicado aí, porque apesar do ouro ele ter um histórico gigantesco, né, um ativo de 3 mil anos, apesar disso, o ouro ele foi tratado como um ativo muito diferente em cada uma dessas etapas históricas. Né? Então, se a gente for colocar de 1970 até 1971, ele era muito correlacionado com o próprio dólar. Né? Ele era meio que um lastro em comum com o dólar. Ele era o lastro do próprio dólar. Né? Então, os dois eles se movimentavam meio que pareados ali. Então, de lá para cá é que o dólar ele saiu do lastro ouro. Então, a gente tem, querendo ou não, também um histórico que é menor para a gente avaliar o dólar no mundo globalizado o ouro no mundo globalizado sem ele ser um lastro do dólar, do que o histórico que a gente tem para avaliações, por exemplo. A gente vai ter um histórico mais confiável para avaliar a performance de equity do que a performance do ouro, mesmo o ouro sendo um ativo de 3 mil anos, porque a maneira como ele se comporta hoje, ela vem de 1971 para cá, basicamente. E aí, o terceiro debate que eu acho que é válido é sobre cripto e Bitcoin, porque é um mercado muito novo e a gente não tem essa performance anterior para avaliar e entender exatamente como vai se comportar. Algumas coisas a gente sabe, por exemplo, a gente sabe que ao longo desses últimos ciclos, e que também são
um espaço amostral pequeno em termos temporais, a gente sabe que, olha, as altcoins do top 10, elas se alternaram muito de modo que se você investir só em Bitcoin, ao invés de investir no índice com essas altcoins do top 10, o Bitcoin teria performado melhor. Isso a gente sabe. Agora, quando se a gente for olhar para o índice de mercado, tipo, sei lá, um Hash 11, que é um ativo que ele vai investir em várias criptos. O Hash 11, na prática, ele não está replicando o mercado cripto, ele deixa muita coisa de fora, ele vai ter várias categorizações ali que ele não vai investir num BNB, por exemplo, né? Eu não sei se hoje investe, mas em boa parte do tempo ele não investia. E aí você não está exatamente replicando, entendeu? Aí você ainda tem muitos gargalos no mercado cripto que podem tornar ele um mercado mais ineficiente. Isso ainda tem um histórico muito baixo, entendeu? E o próprio mercado de cripto é muito novo para ter um índice, assim. Exato. Então, assim, eu acho que em ouro e em cripto, incluindo o Bitcoin também nesse bolo de cripto, acho que a gente ainda consegue ter muitos debates com relação a isso, entendeu? E aí eu acho que dá pra gente falar sobre como que a gente vai ponderar isso dentro do portfólio. Agora, o que eles falam no relatório de equity, eu achei a argumentação muito fraca. Sinceramente, assim, de falar que, porque agora está concentrado em ações de tecnologia, significa que o investimento em índices morreu. Tá, e aí, você vai fazer o quê? Você vai investir em tecnologia. Então você agora adivinhou qual que vai ser o próximo setor. E você conseguiu adivinhar antes? 25 anos depois. Exato. Então, assim... Acho que esse negócio de tecnologia aí é uma boa. E até mesmo a explicação, se vocês procurarem em Twitter e tudo mais, vocês acham rápido esse relatório aí da BlackRock. A explicação é uma página, assim, que basicamente eles só falam que o mundo tá mais incerto, que os bons de longo prazo eles não estão dando tanto resultado assim, e que você não vai conseguir as premissas como funcionavam antes, né, de você só investir nas paradas mais seguras em um monte de índice, não dá certo, então o gestor, digamos assim, vai ter um protagonismo maior. O que é realmente interessante, né, quando você vem de uma gestão, né? Então, a gente tem que ponderar aqui, mas é importante a gente trazer. E se eles não tivessem investido só nos Estados Unidos, boa parte disso... E ouro, né? Mesmo como você falou. Ouro, Bitcoin. Se ele tivesse um portfólio que ao invés de ser renda fixa americana, fosse renda fixa global, digamos assim, ao invés de ser equity americano, fosse equity global, e ele tivesse desde sempre, sei lá, 10% do portfólio dele em ouro, a opinião desse cara nessa página do relatório teria caído por terra. Porque se você aumenta, você está falando de portfólio de 2 ativos, se você aumenta esse leque para, vamos supor, 5 ativos, 5 classes de ativos, equity Estados Unidos, equity global, renda fixa Estados Unidos, renda fixa global, e o quinto ativo seria uma mistura ali talvez de ouro e Bitcoin, para você conseguir meio que capturar todos os possíveis catalisadores e movimentos globais de investimento. Esse portfólio igualmente equilibrado, ou até mesmo com uma porção menor em Bitcoin e ouro ali, dependendo de como que você, se você não pender muito para nenhum dos dois lados, ele vai bater qualquer tipo de tentativa de gestão ativa que você fizer. Mas é importante que você parta de um pressuposto de que você tem uma regra de alocação. Porque é muito fácil falar, não, olha aqui como eu ganhei do S&P, investi só em Bitcoin de forma passiva nos últimos 10 anos. Não, tudo bem, você escolheu o ativo que melhor performou nos últimos 10 anos e quis construir uma estratégia em cima disso. Mas hoje o que a gente vem entendendo e a gente está construindo, né, toda a nossa tese de investimento em cima desse portfólio global que a gente quer construir, que a gente quer lançar, é justamente isso. É você construir um portfólio em que você tenha regras muito claras e que ele atue de forma passiva, mas que ele proteja o seu patrimônio contra qualquer movimento brusco para qualquer um dos lados, ele consiga capturar qualquer movimento global que a gente veja. Você não vai ser o cara que quando as ações estiverem empurrando, você vai ganhar mais dinheiro. Porque você não vai estar 100% exposto em ação. Mas você também não vai ser o cara que vai perder mais dinheiro quando algum setor muito específico, alguma tese muito específica mais estiver caindo. E você vai estar lá exposto de forma passiva, sem tentar escolher qual que é o investimento da moda, vai se permanecer o máximo de vezes possível, o máximo de tempo possível no jogo, vai se manter comprado, porque o otimista ganha do pessimista. E a tendência é que você tenha um retorno muito melhor, com uma dor de cabeça muito menor e com uma volatilidade muito menor também. Então, quando você analisa o Sharpe desse portfólio, né, que é quanto ele entrega de performance versus a volatilidade, vai bater praticamente quase todos os índices e o cara que tenta fazer ali o stock picking, acertar como que ele vai ficar milionário de um ano para o outro. Exato. Confia no processo, né? Então, monta esse processo, confia nele e, cara, se prenda, nem se a BlackRock falar para você sair desse processo, você saia, tá? Porque realmente essa parte de stock picking, crypto picking, qualquer uma desses picking aí, normalmente não dá certo, né? É o que dá muito, muito errado quando você vê pessoas aí. Eu tenho certeza que tem gente que está assistindo aí que tem mais de 10% em alguma altcoin, né? E isso é um crypto picking, é você tentar ser muito mais inteligente do que o mercado. Como o Carlos falou, tem pessoas que ganham muito, muito dinheiro para, assim, tentar
várias e várias vezes, tipo, dá vários tiros em um alvo e não acerta a tecnologia da década, que é o ChatGPT, né? E aí às vezes, muita arrogância você falar que você, um empresário, fora do ramo financeiro, um médico, um advogado, um engenheiro que se dedica 2 horas por dia, no máximo, né, estourando nisso aqui, vendo podcasts assim, ou no vídeo no YouTube, você vai conseguir acertar o que esses caras que ganham muito, muito dinheiro e tem uma equipe muito, muito grande e muito mais bala para testar, não conseguem. Pode até conseguir. Pode até conseguir durante um intervalo de tempo, mas não é um processo sustentável e vencedor no longo prazo. Sim, exatamente. Eu tenho um processo de investimento que você coloca R$10 e sai 50 milhões do outro lado. É só você comprar um ticket da Mega Sena e acertar os números. Pronto. Esse é um baita processo de investimento. E tem vários casos. Toda semana eu consigo um caso de sucesso para você. Né, que o cara pode fazer um vídeo no YouTube de como ele ganhou 50, 100 milhões com R$10. Não significa que é um processo inteligente para você seguir, né? Cara, muito legal, a gente está chegando ao fim de mais um não, né? A volta do Mercúrios Cast aí. Queria que você deixasse um recado final, porque esse é o primeiro podcast que a gente faz voltando e também o primeiro podcast do ano, né? Dia 2 de janeiro hoje, né? Lembrem que hoje é dia 2 de janeiro. Estamos gravando isso aqui bem antes. Então, deixar um recado de como que vocês se preparariam, né? Ou um recado final geral aí para 2026. Perfeito. A gente está vivendo um momento de transformação geopolítica, econômica e principalmente dentro do mercado cripto. Tá mais do que claro todas as transformações que o mercado cripto está passando e eu falo disso porque esse daqui é o meu foco. É muito importante o investidor entender que nem tudo é 8 ou 80. Tá? Nem ou é uma bolha ou o mercado morreu. O mercado cripto, de um ponto de vista de infraestrutura, adoção institucional, regulação, produto, ele evoluiu e ele evoluiu muito nos últimos anos. Sim. Ele evoluiu muito em 2025. Tudo bem que o preço de tela não reflita isso, tá bom? Mas se você enxerga para além da superfície ali todo o desenvolvimento que o mercado está passando, a evolução do ponto de vista de tecnologia e como ele vem sendo adotado globalmente, institucionalmente, e como que os produtos de cripto estão melhorando, não tem como não se manter otimista com esse mercado. Tá? O otimista ele sempre ganha do pessimista no longo prazo. Só que a gente está vivendo um momento ultra delicado de um ponto de vista de que estamos saindo de uma bolha de cripto, então a gente está se reacostumando com essa nova realidade do mercado, a gente está vivendo de uma transição econômica que está deixando completamente desregulada todas as bússolas econômicas pós-pandemia. Pós-pandemia ninguém sabe o que vai ser da economia global ao longo dos próximos 5, 10 anos. Tá? Então a gente está vivendo um parâmetro muito diferente do que a gente viu entre 2010 e 2020, beleza? Então é muito importante, primeiro, não tentar prever o futuro partindo como base o que foram os últimos 5 anos, o que foi o intervalo ali entre 2020 e 2025, porque, como eu falei, muita coisa está mudando ao longo desse caminho, e a gente sempre foi muito enfático aqui em um investimento mais conservador, né, foco em Bitcoin, uma carteira ali com uma base sólida, no máximo Ethereum, Solana, não ter uma carteira tão grande em altcoins, não assumir tanto risco e principalmente foco em longo prazo. Né? Só que falar de foco em longo prazo não é sexy quando tudo está explodindo no curto prazo. Sim. Só que passa a fazer mais sentido quando você vê que realmente você ter um pouco mais de foco no longo prazo e alongar a sua perspectiva de retorno nos mercados faz mais sentido. Então, sigo otimista com o mercado não para 2026, mas para os próximos anos, tá? Mas entendendo que não teremos, pelo menos não parece que teremos euforias gigantescas como tivemos nos anos passados, e o investidor ele tem que estar bem preparado para isso. E se tiver euforia, ele também tem que estar bem preparado para isso. Ele não pode só depender de algo que ele acredita que vai acontecer. Sim. Minha carteira, meu portfólio, meu patrimônio, minha vida só dá certo se tal coisa, tal evento específico acontecer no momento em que eu acho que vai acontecer. Porque se você está com uma carteira 100% exposta em ativos de ultra risco, é isso, você está colocando a sua vida em jogo dentro de um evento que você não tem a menor capacidade de prever esse evento. Então faz muito mais sentido construir um portfólio, construir uma estratégia que ela sobrevive ao longo do tempo e você expandir seu horizonte de investimento. Uma carteira que investiu em cripto nesse último ano perdeu dinheiro, mas ao longo dos últimos 3 anos o Bitcoin fez 5x
ao longo dos últimos 5 anos, 7 anos, 8 anos, investir só em Bitcoin te rendeu ótimos frutos. Comprar um ETF, um Hash 11, te rendeu ótimos frutos. Construir uma carteira que fosse 30% renda fixa Estados Unidos, 30% S&P e 30% Hash 11, te rendeu bons frutos. Se você pega janelas de mais de 2, 3, 4 anos, janelas mais longas de tempo. Então é essa construção psicológica que é importante o investidor ter e parar de se frustrar. Parar de se frustrar porque a frustração ela vem da expectativa. A expectativa é inimiga da felicidade. E você, o investidor no geral de cripto, ele está tão frustrado, ele está tão decepcionado porque ele criou uma expectativa. E a expectativa veio de achar que conseguiria prever o mercado. Sim. Tirou essa lógica da sua cabeça, seus investimentos vão ficar melhores, seu resultado vai melhorar também. Sim, perfeito. Você, Carlos? A gente vê no ano que vem, que eu vou ter que vender a consultoria macro aí, senão eu vou ser demitido. Então, em 2 de janeiro, talvez já tenha começado. Então, não sei se vai estar o link aí na descrição. Se tiver, já clica aí. Ainda não. Tá. Ainda bem que a gente estava planejando fazer um episódio só para anunciar a não vai ter macro. isso, esquece o que eu falei. Não vai ter nada Comente disso. sim se você Não vai quer ter uma esse negócio. consultoria. A gente está pensando em fazer. Pensando não, estamos já estruturando e só estamos Não, pensando se lance em janeiro ou fevereiro. A gente está pensando se a gente vai lançar uma coisa assim e se vocês espontaneamente perguntarem, que aí no vídeo de lançamento eu vou falar, porque muitas pessoas apareceram pra mim, sempre tem essa história, né? Sempre, cara, muitos me perguntaram. as pessoas eu nem queria lançar esse produto, mas todo mundo perguntava tanto no Instagram que eu tive que vir aqui, entendeu? No semáforo me pararam, e aí, Carlos? Então façam isso aí pra gente tirar o print e depois a gente vai colocar a página de venda. Exatamente. Vai estar lá, mas e se vocês tivessem? Eu não consigo investir sem. E aí vocês comentem aí, senão a gente vai ter que comentar aqui com outras contas e não vai ser legal isso. Porque vai ter que ter algum print na página de vendas. Então devolvam a camiseta da Mercúrios aí pro Carlos, né? Se ele for muito bem aí nesse começo do ano que vem, vai continuar com a gente, tá? Sem pressão nenhuma, tá, Carlos? Super tranquilo. Eu não gosto tanto de você. É isso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da volta do nosso Mercúrios Cast, né? É uma vibe um pouco diferente do resenha, né, que a gente tinha aqui, mas porque a gente queria trazer algo um pouco mais aprofundado. Espero que vocês tenham curtido. Deixem os seus feedbacks aqui nos comentários também, tá? O que vocês acharam, o que pode melhorar e também sugestões de temas e convidados para os próximos Mercúrios Casts aí que a gente vai ter ao longo de 2026. A gente está precisando, estamos montando a lista aí de convidados e temas que a gente vai falar ao longo do ano. Então, se vocês tiverem alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários. Não esquece de deixar o like e vejo vocês semana que vem. Valeu, pessoal!